pela conquista da América. Você que se liga na Globo, estamos chegando. Maraca em alerta. É noite de liberta para você. Um confronto brasileiro abrindo a etapa de oitavas de final. Flamengo e Internacional. São 5 títulos de Conmebol Libertadores reunidos neste jogão do Maracanã hoje e da próxima quarta-feira no Gigante da Beira-Rio em Porto Alegre. Você percebe que o Maracanã está em noite de gala. Ainda não está completamente lotado porque houve uma mudança no sistema de estacionamento aqui dentro do estádio. Então houve um certo congestionamento, ou engarrafamento, como você preferir. Mas está todo mundo chegando, expectativa de mais de 60 mil pessoas nesta noite de Flamengo Internacional. Estou aqui na Cabine Globo com 2 craques da história do futebol brasileiro, Ricardinho e Maestro Júnior. E aí, Maestro, tudo certo? Tudo bem? Tudo. Fui pego desse engarrafamento, mas estou aqui, né? Boa noite a você, Ricardo, o pessoal que está com a gente. Grande expectativa, lembrando sempre que é um jogo de 180 minutos, quer dizer, quem joga em casa primeiro, teoricamente precisa fazer uma vantagem, mas é muito relativo isso. 2 gigantes se enfrentando. Agora, Ricardinho, o Flamengo lidera o brasileiro, o Internacional está no meio da tabela, mas vem de uma vitória importante e ambos caíram na Copa do Brasil. Para gigantes do futebol brasileiro, o Atlético Mineiro e para o Fluminense, mas tiveram esse tropeço aí no meio do caminho. Isso tudo tem impacto quando chega uma fase como essa da Libertadores? Bem-vindo, seu Ricardo Pozzi. Muito obrigado, Luiz, muito. Um abraço a você, ao Maestro Júnior, a todos que nos acompanham. Sem dúvida nenhuma, a responsabilidade aumenta, porque você sai de uma competição, você tem o brasileiro. Nesse momento o Flamengo melhor, porque lidera o brasileiro, o Inter tentando se reencontrar, ou se encontrar. Acho que as opções que o Roger tem hoje teremos. Primeiro hoje aqui, segundo lá em Porto Alegre. Na próxima quarta-feira. Agora informações dos 2 gigantes, dos 2 times desta noite. Começando pelo mandante, que é o Clube de Regatas do Flamengo. Alô, Carlos Gil, boa noite. Oi, Luiz, boa noite para você, boa noite para todo mundo. O Flamengo inicia essa noite uma sequência de 3 partidas contra o Internacional. Aqui no Maracanã, pela Libertadores, Brasileirão, domingo no Beira-Rio e novamente no Beira-Rio na quarta que vem para decidir a vaga nas quartas de final. Felipe Luiz gosta muito de rodar o time, hoje não tem o Arrascaeta, e aí no ataque ele optou por Luiz Araújo, pelo Samuel Lino, pelo Plata e pelo Bruno Henrique, que foi um dos heróis da classificação contra esse mesmo Internacional em 2019, e com essa decisão o Pedro fica como opção no banco de reservas, Luiz. Perfeito, Carlos Gil. E vamos então para o lado colorado, Internacional. Alô, Matheus Trindade, boa noite. Oi, Luiz, boa noite a você, para todo mundo. Pois é, o Internacional mais confiante, com um ânimo renovado depois da vitória no fim de semana no Campeonato Brasileiro e aposta as fichas agora na Libertadores da América. Para hoje, o técnico Roger Machado aposta também em Ricardo Matias, apenas 19 anos, aqui do Rio de Janeiro, da cidade de Nova Iguaçu, começando entre os titulares com Rafael Borré e Ener Valencia no banco de reservas. Além disso, tem a volta do Brian Aguirre na lateral, Vitão na zaga, Alan Rodrigues, Bruno Tabata, as novidades também no meio-campo de um Internacional confiante para esse jogo de logo mais, Luiz. O grande mosaico agora no Maracanã. É a torcida do Flamengo, mosaico de boas-vindas, e você vai vendo aqui, honra contar com a presença estelar de Glória Eterna e Esférico acompanhando esse momento. Eles são personagens de Notfoot, a nova série animada da Conmebol, disponível nos canais oficiais da Conmebol Libertadores. Expectativa da entrada em campo dos times do Maracanã. É aquela noite de gala. É o Maraca em alerta para a noite de liberta. E nós vamos juntos, passeando por esse Maracanã, um templo do futebol mundial. Que mosaico belíssimo que a torcida do Flamengo programou para essa noite. É uma tradição, né? Os mosaicos no Brasil, a gente vem nesses últimos anos tendo contato com mosaicos das mais diferentes ideias possíveis. E é sempre um clima especial, então sinta aí! A entrada em campo dos times com o grande mosaico.
aberto pela torcida do Flamengo aqui no Maracanã. Quarta que vem será em Porto Alegre, no gigante da Beira-Rio, 2 grandes palcos do nosso futebol. E você vai curtindo as imagens da entrada em campo dos times. Bruno Henrique vai sair jogando, Pedro é opção no banco de reservas. Flamengo não tem Arrascaeta, que está suspenso pelo cartão amarelo, pelos 3 cartões amarelos. E os jogadores agora perfilados aqui no Maracanã. E a torcida não para de cantar um só instante. E você que está em casa, em todos os cantos desse nosso Brasil, é pra curtir! Nós temos 6 times na Libertadores. É o futebol do Brasil neste reinado de 6 títulos consecutivos, absoluto no continente. Você passeando pelas estrelas de Internacional e Flamengo pela ordem, aqui no Maracanã. Aí o Jorginho, que estreia em Libertadores, né? Um cara com quase 60 jogos pela seleção da Itália. Esse catarinense de Imbituba, que praticamente só jogou na Europa. Como é o caso do Samuel Lino, que foi revelado pelo Flamengo, mas praticamente construiu sua carreira na Europa. E a torcida vivendo um êxtase nesse Maracanã lotado. Jogadores fazendo agora o chamado ritual do jogo limpo, o fair play, os cumprimentos. Aí o grandalhão Ricardo Matias, rapaz, 19 anos. Saiu da base da Ferroviária de Araraquara, nascido no Grande Rio, aqui em Nova Iguaçu. Foi parar no interior de São Paulo, foi para a base do Internacional. E vamos confirmar os times. O Flamengo vai a campo então com Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Jorginho e Alan, os 2 volantes. Luiz Araújo, Samuel Lino, Bruno Henrique e o Gonçalo Plata, não necessariamente nessa ordem é apresentada pela Conmebol. Provavelmente o Bruno Henrique mais centralizado junto com o Plata e o Luiz Araújo na ponta direita, mas a gente vai conferir quando a bola rolar aqui no Maracanã. Jogadores à disposição no banco de reservas do Felipe Luiz. Confirmando agora a arbitragem para esta noite, Dario Herrera, argentino, com o Gabriel Chad e o Facundo Rodrigues como seus auxiliares. Nazareno Araza, também da Argentina, é o 4º árbitro. Hernan Mastrangelo comanda, pilota a arbitragem de vídeo. Ele tem o Nicolás Lamolina como seu assistente e o Juan Cardelino, que é uma espécie de supervisor do VAR, ali colocado na chamada salinha do VAR, né? O local onde fica a arbitragem de vídeo, no caso da Conmebol Libertadores, aqui no Maracanã. Lembrando que no Brasileirão a gente tem o árbitro de vídeo feito da sede da CBF no Rio de Janeiro para todos os jogos. Aí os capitães se encontrando, Bruno Henrique e Alan Patrick, muita história para contar dos 2 lados, né? Dario Herrera conversando com eles. E o canto da torcida rubro-negra está encobrindo qualquer diálogo que possa ocorrer aí. Alan Patrick escolhe exatamente onde os jogadores do Internacional estão posicionados, ou seja, vai defender primeiro o gol à direita do seu televisor com esses jogadores. Rocher é o goleiro, com Aguirre na lateral direita, Vitão, Juninho e Bernabei. Os volantes são Alan Rodrigues e Thiago Maia. A linha de 3, Tabata 17, Wesley 21 nas pontas e o Patrick por dentro. E o Ricardo Matias é o centroavante do Internacional na escolha do técnico Roger Machado, que tem ainda esses jogadores do banco de reservas, jogadores consagrados, como é o caso do Ener Valencia, como é o caso do Borré, 2 centroavantes de nível internacional, mas barrados pelo menino Ricardo Matias. Um abraço dos 2 técnicos, Roger e Felipe Luiz. Coincidentemente, ambos jogaram como lateral esquerdo, né? O Roger também tem sua história belíssima, campeão da Libertadores como jogador, exemplo do Felipe Luiz. Ambos buscam esse título também como treinador. Digamos que deferência que apenas Renato Portaluppi tem na vida. Campeão da Libertadores como jogador e também depois como técnico, ambos os títulos conquistados pelo Grêmio. Jogadores estão reunidos antes que a bola possa rolar. O Internacional de camisas brancas hoje aqui no Maracanã. O Flamengo vai ficando à direita
do seu televisor, a esquerda do seu televisor, o Internacional à direita. E o Dario Herrera tomando aí as últimas providências. Exatamente 21 horas, 29 minutos e meio pelo horário oficial de Brasília. É a Libertadores chegando na Globo, nesse palco. Grande templo do futebol mundial. A campanha da Conmebol segue firme. Basta de racismo, discriminação e violência. Uma campanha em todos os eventos liderados pela Confederação Sul-Americana de Futebol. Respeitado este protocolo num gesto contra o racismo e a discriminação. Vamos então para a bola rolando. Vai começar, gente, esse jogo, como disse o Maestro Júnior, de 180 minutos. Em caso de 2 empates, por exemplo, pênaltis diretos. Nós não temos prorrogação, apenas na grande final, em jogo único, no dia 29 de novembro, no Estádio Monumental de Lima, no Peru. O palco da primeira final única se repetirá esse ano. Tudo pronto, você ligado na Globo em todo o Brasil. Noite de Libertadores, autoriza Dario Herrera. Bola rolando, começa a luta pela glória eterna, pela conquista da América. Com 6 brasileiros, 2 deles se enfrentando aqui no Maracanã. Emerson Royal, chamando lá atrás o Léo Ortiz. Flamengo com suas caras novas, todos reunidos, né? O Emerson Royal e o Samuel Lino estão jogando. E os outros contratados, como o Carrascal, por exemplo, e o Saul, no banco de reservas, como opções no banco de reservas. E Luiz, para o Royal, para o Lino e para o Jorginho, é a primeira vez numa Libertadores, né? Nunca participaram da competição. O Saul está no banco também. E vem Flamengo, bola dominada ali pela minha esquerda, com Samuel Lino, caiu, bola espirrou, ficou na direita, dividido, o juiz para e marca a falta. E o Dario Herrera dá uma aula de como observar uma possibilidade de vantagem que não se concretiza e ele pode marcar mais atrás. Tá aí o Samuel Lino, veja como ele é tocado pelo Thiago Maia na sua perna esquerda. Jogada prosseguiu, não rolou uma vantagem clara para o Emerson Royal. E o juiz exatamente na imagem, apontando então a falta. O Emerson Royal ficou caído da sequência do lance ali, mas a falta foi marcada mais atrás. Em cima do Samuel Lino, que está estreando em Libertadores, como é o caso do Jorginho, do Emerson Royal. Jogadores brasileiros, né, que não tiveram essa honra de jogar a Libertadores. E aí você vê o Rocher, o grande goleiro uruguaio, titular na última Copa do Mundo da seleção do seu país. E o Flamengo tem a cobrança de falta. O Flamengo tem bons cobradores, como você vê o caso do Luiz Araújo, para bater de esquerda. O Léo Pereira, que chegou ali, também é canhoto. Dario Herrera orientando. O jogo começa com o primeiro lance de perigo a favor do Flamengo. Olha só essa visão ali do Luiz Araújo e do Léo Pereira. Ambos posicionados. Ambos para bater de pé esquerdo. Autorizada a cobrança. Luiz Araújo, a bola explodiu na barreira por dentro. Chega para fazer o corte. O Tabata tirando dali. Bola volta no Léo Ortiz. Ajeitando para Emerson Royal. Na direita, acionando o Bruno Henrique. Ele vai para a linha de fundo. Acompanhou certinho. O Thiago tocando pela linha de fundo em escanteio que favorece o Flamengo. Aí o Thiago Maia, que também jogou no Flamengo, teve uma passagem importante aqui de 170 jogos jogando no Rio de Janeiro e no Flamengo. Luiz Araújo para fazer a cobrança de escanteio, indica que vai cobrar na primeira trave, foi mais pelo meio, toque de cabeça do Léo, a bola vai saindo à direita do gol do Rocher. Aí a reação do Roger, estava meio parecida a camisa dele com a que o Flamengo está usando, portanto botou esse colete aí para distinguir corretamente, já se levantou ali para o Adailton. O Adailton foi um meio atacante. O Adailton jogou bem futebol, inclusive, né? É auxiliado direto do Roger. Ele tem uma equipe toda, mas ele é um auxiliar direto. Aí você vê o Ricardo Matias. O menino tem jogado muito bem, é um centroavante que tem recursos de 1,92 m. É um dos mais altos atacantes jogando na Série A do futebol brasileiro, por exemplo. Bola vai saindo aí lateral para o Flamengo. Vai lá o Léo Ortiz para fazer a cobrança de lateral. Você vê aí o Wesley. A Conmebol Libertadores também adota as bolas no entorno do campo para facilitar. Elas ficam colocadas naquela tigelinha ali. São várias em cada lateral, atrás dos gols, para facilitar a reposição de bola. Alexandre recuando de cabeça lá para o argentino Rossi. Vai sair jogando Rossi, tendo que respeitar a reposição com a lei dos 8 segundos. O juiz contando os últimos 5.
Está jogando o Alan para o Flamengo ali pela meia esquerda. São os primeiros movimentos para você. É Conmebol Libertadores, agitando o futebol brasileiro. Aí você viu o Jorginho ontem. Fortaleza recebeu o Vélez no Castelão, empate por 0-0. Não foi lá um grande jogo do Leão, não. O Vélez, que antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes, vinha jogando fino, mas já não está no mesmo nível. E o jogo terminou 0-0. Semana que vem decidem lá na Argentina. Aí chegando ali o Juninho, faz a proteção lateral para o Flamengo. O Juninho, quando ele percebeu que o Luiz Araújo podia roubar a bola, ele deu um toque de perna esquerda e a bola saiu lateral. Aí Luiz Araújo recuando para Jorginho. Jorginho aciona na direita Gonçalo Plata. Plata dominou, devolveu para o Luiz Araújo. Chama mais uma vez o Jorginho. Aí Emerson Royal. De novo Gonçalo Plata pela direita, atrás para a perna esquerda. O Wesley sai na perseguição. Ele consegue tocar mais atrás para o Léo Pereira. Léo Pereira chama na ponta esquerda. Não conseguiu fazer o domínio Samuel Lino. E a recuperação do Internacional e na sequência a falta cometida pelo Alan. Ontem nós tivemos também o São Paulo empatando contra o Atlético Nacional. Jogando lá em Medellín, na Colômbia. Num jogo em que o Atlético Nacional teve 3 bolas nas traves. E 2 pênaltis a favor. Um chutado para fora e no outro Rafael defendeu. Nessa história toda recente do Rafael no gol do São Paulo, é a primeira vez que ele agarra um pênalti com bola rolando, né? Ele foi herói na conquista da Supercopa do Brasil, naquele jogo que terminou 0-0 e foi decidido nos pênaltis no Mineirão contra o Palmeiras. São Paulo joga na semana que vem em casa contra o Atlético Nacional. Aí o Aguirre dominando ali pela direita, tentou a bola e boa! Cruzamento para Alan Patrick, chegou para fazer o corte o Alan. E a infiltração, rapaz, do Alan Rodrigues, um volante que se apresenta na área. O uruguaio chegou dia desses, estava na Argentina, jogando no Argentino Júnior. E encantou o Roger Machado e já é titular. Com 4 jogos como o de hoje, titular, dando uma nova dinâmica, né? O Bruno Henrique, por exemplo, está no banco. O Fernando rescindiu o contrato. O experiente Fernando vai se recuperar, digamos, em casa, lá no estado de Goiás. E a bola mal virada, lateral que favorece o Internacional. Diga, Maestro Júnior. Não, Luiz, é que eu tô vendo o Royal ali mancando um pouco, né? Ele já foi ali na beira do campo lá fazer alguma coisa com o médico lá, mas ele continua mancando ali. Nem percebi aonde foi que ele se contundiu. Talvez naquele lance que ele se chocou depois da falta marcada sobre o Samuel Lino, né? Exatamente. Luiz. Oi, Matheus. Você falou sobre o Alan Rodrigues, né? O Inter contratou ele com um contrato até dezembro de 2029. Vai pagar cerca de 22 milhões de reais pela contratação do jogador, o que irritou o Flamengo, que ainda cobra uma dívida em relação à venda do Thiago Silva para o Internacional. Fez uma nota oficial, tudo no site do clube, cobrando também as 5 parcelas que o Inter deve ao clube carioca. Emerson Royal ajeitando para Luiz Araújo. Dividida, chega bem Juninho para fazer o corte, entrega para Bernabé. E chama o Wesley. Protegendo, dividida, Luiz Araújo, naquele seu estilo de participar do jogo, de entrega absoluta, cedendo o lateral que favorece o Inter de Porto Alegre. Bom, os brasileiros, eu falei dos que jogaram, né? Mas amanhã nós teremos o atual campeão da América, o Botafogo, jogando em casa diante da Liga Deportiva Universitária, a LDU do Equador. E também o Palmeiras vai jogar no estádio onde nós teremos a grande decisão, o Verdão jogando contra o Universitário lá em Lima no jogo de ida. O Botafogo começa em casa, o Palmeiras por sua vez como visitante. No caso do Palmeiras tem um favoritismo bem acentuado aí contra o Universitário. O Botafogo tem também contra a LDU, né? Mas o Botafogo está mais em reconstrução numa comparação direta com o Palmeiras do Abel, com toda a pressão que rolou depois da eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil. Alexandro. Léo Pereira, lá atrás chamando o goleiro Rossi, com seu tradicional uniforme amarelo. Impressionante como a molecada curte a camisa de goleiro por conta de ser assim destacado, né? Bola lá para o Bruno Henrique, velocidade do Bruno. Vitão com ele. O Vitão percebeu que poderia perder, mas que categoria para dar um toque com força suficiente para a bola não sair. O Flamengo tenta a recuperação. Thiago Maia rasga, tirou dali, bola voltou no Alexandro. Luiz Araújo tenta na ponta esquerda o Bruno Henrique, muito forte, a bola vai saindo. O lateral que favorece o Internacional. Aí o Felipe Luiz, atento ali na sua área técnica, o Roger Machado. Ele estava à frente, agora caminhou na direção do banco ali, conversando com os colegas de profissão. E aí, Ricardinho, primeiros movimentos, 8 minutos do Maracanã. Bom, do lado do Flamengo, Luiz, você tem o Luiz Araújo, você tem o Plata, você tem o Lino e o Bruno Henrique. São jogadores
alguns de velocidade de movimentação, mas você perdeu o cerebral, o jogador que arma as jogadas, aquele que coloca os companheiros em condição, que quebra o ritmo do jogo, que tem a construção, que é o Arrascaeta. Então o Flamengo vai ter que se adaptar, tem mais velocidade, mais movimentação, mas não tem a criatividade do Arrascaeta. E você falou do meio campo do Inter, por que esse Alan Rodrigues entrou já no time? Simples, porque o Alan Patrick é um jogador marcado e ele é o jogador criativo do Inter. Se você tem um segundo volante que infiltra, é lógico que você tem mais opções. E esse era um dos pontos de prejuízo no time do Inter. Por isso que esse Alan Rodrigues entrou rapidamente no time. Vai jogando o Flamengo aí com o Léo Pereira. Aí vem o Alan entre os dois zagueiros para receber. Ganha confiança. Lembrando que o Pulgar está machucado, teve uma fratura na Copa do Mundo de Clubes. Vai ficar mais um tempinho fora. Além do Arrascaeta, tem também esse desfalque, né? Além do Danilo, que está se recuperando. Talvez esteja disponível já para o fim de semana. Por curiosidade, no Brasileiro, domingo em Porto Alegre, Inter e Flamengo. E aí vem mais uma vez o Samuel Lino por dentro para Jorginho. Jorginho dominou, tentou a jogada para o Bruno, sobrou o Luiz Araújo. Samuel Lino tentou uma carregada, não conseguiu. Recuperação do Léo Pereira. Toca na esquerda para Alexandro. Alexandro tem a marcação do Tabata em cima dele. Conseguiu tocar no Samuel Lino. Samuel Lino para Jorginho. Aí Léo Pereira. Flamengo ficando com a bola nesse comecinho de jogo. Já recebe Léo Ortiz. É Libertadores, é você ligado na Globo. Depois dos lances de vale tudo, estamos chegando. Bola com o Léo Pereira virando na ponta direita. Chegou bem Emerson, o Royal. Tome levantamento, vem fechadinho demais. A bola vai para fora. Luiz. Oi. Além do Danilo, De La Cruz também, que vai se recuperando de contusão, clinicamente, né, fisicamente, também já deve estar liberado, se não para o jogo de domingo, mais tardar para o jogo de volta na quarta-feira que vem lá no Beira-Rio. E quando a bola parar de rolar, segue o jogo. Lucas Gutierrez e Paulo Nunes entrando em campo, contando tudo desta quarta-feira para você. Aliás, mais cedo nós tivemos, né, o confronto, o jogo de ida. E nesse confronto, depois do jogo, segue o jogo. Com nosso Lucas Gutierrez e Paulo Nunes, os homens de preto. Gostaram do pretinho básico, por sinal. O Cerro Porteño recebeu o Estudiantes da Argentina, né? Os vencedores desses dois confrontos se enfrentam nas quartas de final. E o Estudiantes, com gol no finzinho, venceu o Cerro Porteño por 1-0. No intervalo a gente vai mostrar esse gol para você. Aí o Alexandro tentou a jogada boa por dentro. O domínio do Bruno Henrique, a bola escapou. O Plata tentou sair da esquerda para dentro, não conseguiu. O Internacional vai tentar uma jogada de ataque agora. Lá pela direita o Alan Patrick. A bola veio fraquinha por dentro. Jorginho recomeça lá com o Rossi. O Rossi está jogando com o Jorginho. Esse é Léo Pereira, os zagueiros do Flamengo que jogam todas, né? Os Léo Pereira e Léo Ortiz. Aí o Léo Ortiz recebendo. Léo Ortiz que se notabiliza muito pelo passe, pelo talento na saída de bola, além de ser um zagueiraço, evidentemente. Aliás, aqui no Maracanã hoje está o Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira. E na segunda-feira, 25 de agosto, convocará a seleção para os dois últimos jogos das eliminatórias da Copa, dia 4 de setembro, aqui no Maracanã, contra o Chile. Será despedida em território brasileiro. Aí o Alan, boa virada, Luiz Araújo recebeu pela direita, passou o Emerson, clareou para a canhota, bateu para o gol, Rocher, sensacional! A bola voltou no Samuel Lino, ele vai para cima do Aguirre, pedalou, trouxe por dentro, levantou para Bruno Henrique, chega para fazer o corte, Juninho. Ricardo Matias vai tentar sair jogando, conseguiu ajeitar por dentro, boa bola tocada para o Alan Rodrigues. Olha só o uruguaio, é impressionante como ele ocupa os espaços no ataque. Chegou realmente para mudar a dinâmica do time do Inter, como disse o Ricardo há pouco. E o Luiz Araújo já sofreu a falta do Bernabé, a arbitragem está marcando falta que favorece o Flamengo. Futebol da Globo, aqui é emoção. Novo Sonridor, com liberação 5 vezes mais rápido. Estamos revendo a defesaça do Rocher. E seja justo, Luiz Roberto, que chute do Luiz Araújo. Aliás, contra o São Paulo, ano passado e este ano, dali ele fez gols idênticos e tentou repetir, mas o Rocher não deixou. É uma jogada característica dele, né, Luiz? Principalmente quando tem um ângulo, vamos dizer assim, favorável para aquela chapada, quando ele sai da direita para o meio. O time do Internacional até agora faz uma excelente marcação, com pouco espaço para poder trabalhar.
É lógico que o Ricardinho já falou, né? Falta o cérebro do time, que é o Arrascaeta no meio. Então as jogadas vão ser trabalhadas de um lado com a virada do outro, com ultrapassagem, ou então aquela jogada combinada para que chegue à linha de fundo, ou então com essa puxada, como aconteceu agora com o Luiz Araújo pelo meio. Tá jogando o Flamengo com o Léo Ortiz. Se assustou um pouquinho com a bola ali, mas está vendo? Percentual de posse de bola, 81% para o Flamengo. É isso mesmo que você leu aí, né? Com 3 finalizações do Flamengo contra nenhuma do Internacional. Aí Bruno Henrique tentou a jogada para o Samuel Lino na ponta esquerda. Chegou bem para fazer o corte o Aguirre, o argentino que jogava no Lanús antes de vir para o Internacional. Ganhou ali a condição de titular mesmo na lateral direita. Bruno Henrique arranca pela esquerda, vai tentar chegar na linha de fundo. Plata pedindo, cruzou, corte de Thiago Maia pela linha de fundo em escanteio. Aí o Bruno Henrique, que naquele confronto das quartas de final de 2019, no jogo do Maracanã, fez os 2 gols, foi absolutamente decisivo. Depois em Porto Alegre, 1-1 foi o jogo, né? O Mercado, que hoje está machucado, depois de se recuperar da contusão no joelho, né? Teve uma contusão muscular, está fora do jogo. E o Gabriel fizeram os gols. Chegou bem para fazer o corte de novo o Juninho. Vai aparecendo no jogo pelo alto o zagueiro de 1,87 m. Samuel Lino. Vamos ver lá pela esquerda o Luiz Araújo. A bola no toque do Luiz Araújo saiu pela lateral. Ele ficou meio que reclamando de que o lateral seria do Flamengo, mas o Dario Herrera estava pertinho. Enquanto você vê no detalhe aí o Rossi, o Felipe Luiz. Diga, Carlos Gil. Você lembrava daquela participação decisiva do Bruno Henrique aqui no Maracanã em 2019. Quem jogou muito bem e teve participação nos 2 gols foi o Felipe Luiz, né? O Felipe Luiz até jogou um pouquinho mais pelo meio naquele jogo. Ele dá início roubando a bola ao primeiro gol e no segundo gol ele dá o passe para o Gabigol, que serve ao Bruno Henrique para fazer o segundo. Então o Felipe Luiz teve uma noite ali de garçom também naqueles 2-0. Bem lembrado, Carlos Gil. Foram jogos memoráveis, por sinal, em Porto Alegre. O jogo foi absolutamente elétrico. Aí você viu o Roger com seus auxiliares ali atrás. Notadamente a gente viu o Adailton, mas sempre bom ver o Paulo Paixão, grande preparador físico, né, do futebol brasileiro. Um sujeito corretíssimo. Viveu o drama de perda de filho e tal, mas está aí firme na profissão, contribuindo com o futebol brasileiro. Alexandro tentou a bola longa para o Bruno Henrique. Que bola! Aí está marcado o impedimento do Bruno Henrique. O assistente demorou um pouquinho, esperou para configurar uma jogada inicialmente sem perigo e marcou o impedimento no ataque do Flamengo do Bruno Henrique. Surpreendeu o Ricardinho. O Felipe escolheu o Bruno Henrique, não o Pedro, para sair jogando como, digamos, o time fica mais móvel. Você vê o Bruno Henrique ocupando mais a beirada. O Plata agora vem por dentro, diferentemente de um cara de referência, né? Pois é, mas dentro do cenário desse início de jogo, você tem mais mobilidade, mas falta a presença do centroavante, né? Porque com o Inter marcando mais atrás, o Inter tem pouca posse de bola. Ele está nesse momento ocupando espaço, o Maestro já falou, o Inter defende bem, está bem postado. Então você, de repente, tendo um pivô, um jogador de área, você tem mais oportunidade de uma tabela por dentro, né? Com o Bruno Henrique você tem mais mobilidade. Agora o Inter está defendendo bem, mas precisa atacar um pouquinho o Flamengo, porque senão você vai sendo minado pelo time, você não sai de trás, daqui a pouco você não consegue mais defender. O Inter tem que ocupar um pouquinho o campo de ataque. Rocher tentou uma bola longa, ela volta aí com o Juninho, vai recomeçar com o Sérgio Rocher. Aí o Uruguai dá um chutão lá pro ataque. O Wesley na ponta esquerda, dominou bonito. Marcado pelo Emerson Royal, vira bem o Wesley. Chega Emerson Royal, consegue fazer a interceptação. Luiz Araújo recuando lá pro Rossi. Você viu que mais uma vez o Alan Rodrigues tentou fechar ali. A bola chutada pelo Rossi, vai no Plata. Totozinho do Plata, mas ela fica com o Thiago Maia. Luiz. Thiago Maia, Inter e Flamengo. Ficou um ruído aí, porque o Internacional contratou o Thiago Maia em 10 parcelas. Mas, enfim, não cumpriu algumas das parcelas na data e rolou uma cobrança pública. Rolou um clima. Diga. Uma falta sentida pelo técnico Roger Machado, o Ricardinho falou em relação ao Inter atacar mais, é do Carboneiro, né? O atacante que vinha num bom momento, fazendo gols importantes para o Internacional, teve uma lesão e acaba ficando de fora dessa primeira partida. O Inter está trabalhando para contar com o jogador no jogo da volta no estádio Beira-Rio, ele que tem uma lesão na coxa esquerda, que aconteceu contra o Fluminense semana passada aqui mesmo no Maracanã. A gente está revendo, Matheus, o lance do Emerson Royal com o Wesley. O Wesley acaba acertando um pisão no tornozelo ali do Emerson Royal, mas já se levantou. O camisa 22 do Flamengo aos 26 anos. Estava no Milan. Jogador de 10 jogos pela seleção brasileira. O Maestro acha que o
Carleto está observando. Emerson Royal também, ele que está aqui na cabine ao lado do Ancelotti. Até porque essa posição, né, de lateral direito, ela está aberta, né, Luiz? A gente não tem um titular absoluto, né? E acho que todos aqueles que estão em atividade, que já tiveram participação na seleção, estão nessa lista do Carleto. E o Ancelotti veio com a comissão completa, praticamente. O Juan está aí, Rodrigo Caetano está aí, Cristiano Nunes, preparador físico, tem bastante gente. Sai jogando o Léo Ortiz, pela direita com o Emerson Royal. Luiz Araújo, opção na ponta direita, bola para ele. Domina o camisa 7 do Flamengo, que é absoluto na posse de bola. Luiz Araújo dominou, tá na área, chega bem Thiago Maia, a bola voltou no Emerson Royal. Marcado pelo Thiago Maia. Thiago tentou chutar no corpo do Royal, que decifrou antes, deu aquele salto para trás e a bola não tocou nele. E, portanto, o lateral favorecendo o Flamengo lá pela direita. Aí a chegada do Thiago Maia. Você vê a precaução de botar as mãos para trás. A bola tocou no antebraço, além da marca da camisa. Não é mão mesmo. E sai jogando ali o Flamengo, Luiz Araújo, Bernabé, e é mais um lateral rubro-negro. Flamengo e Internacional que enfrentam-se domingo pelo Brasileirão. O jogo vai ser às 6h30 da tarde no domingo. E na quarta-feira, evidente, o jogo decisivo no Gigante da Beira-Rio, em Porto Alegre. Como sempre, com a grande festa da torcida colorada e a presença, como acontece aqui com a do Inter, da torcida do Flamengo lá em Porto Alegre. Mais um lateral para o Flamengo. Vai lá o Royal na cobrança. Aí você vê o Jorginho. Já pediu, já recebeu. Estava desarmado pelo Wesley. É outro lateral para o Flamengo. Perdi até a conta ali da sequência de laterais. Aí o Jorginho. Olha os arregalados. 57. Ele inverteu. Lateral para o Internacional. Ele acertou, né? É verdade. Ele corrigiu corretamente mesmo, né, maestro? Aí você vê o Wesley. Jogadores com aquela expressão de tensão. Esse é o Samuel Lino. Ô, maestro, título na base conta? Conta, né? Então claro, pronto. que conta. Então o Samuel Lino não vai ser campeão. Veio para ser campeão, não. Foi campeão da Copinha São Paulo de Futebol Júnior pelo Flamengo, lá em 2018. Aí Luiz Araújo, olha o Bruno Henrique pedindo. Subiu bem o Vitão, tirou de cabeça. Aí o Alan Rodrigues tirou dali, saiu jogando. Tabata. Um toque no vazio, vai chegar o Aguirre. Samuel Lino pressionando. Aguirre tirou bem a marcação do camisa 16 do Flamengo. Tentou botar o Ricardo numa bola longa, mas o Rossi, tranquilo, saiu para fazer a defesa. O Léo Pereira estava fazendo um gesto para o Felipe Luiz no sentido de inverter, de inversão. Não sei se de pontas, se dos zagueiros, mas ficou claro o gesto dele ali, né? O Léo Pereira, que pode receber a bola ali, que é o que está acontecendo agora. Alexandre passa na ponta esquerda. São 20 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Libertadores da América para você. 6 times brasileiros em busca do 7º título consecutivo. Bola lá para o Emerson Royal, não alcança. Futebol na Globo, aqui é emoção. Hyundai. Cadastre-se e participe da promoção Você na Final com a Hyundai. E no próximo domingo, 10 da manhã, a bola, 10h30 da manhã, a bola rola para o Brasileirão Feminino na Globo. Foram jogos incríveis no último domingo. O Flamengo venceu o Palmeiras por 3-2, ou seja, o confronto está totalmente aberto. O jogo vai ser em Barueri. E o Cruzeiro recebe o Bragantino, aí sim. A Raposa abriu uma vantagem por 2-0. São jogos da volta das quartas de final do Brasileirão Feminino. Domingo, 10h30 da manhã, logo depois do Esporte Espetáculo. Cruzeiro e Bragantino foi 0-0, tá, gente? O placar aqui foi equivocado, tô corrigindo. O jogo também está aberto. São jogos da volta que você vai curtir domingo depois do Esporte Espetacular na Globo. Luiz, você falou agora há pouco sobre o título do Samuel Lino na Copinha. A base do Flamengo, Sub-20, vai jogar mais um Intercontinental, né? Já foi campeão ano passado contra o Olympiacos da Grécia aqui no Maracanã. Vai enfrentar o Barcelona aqui mesmo no Maracanã novamente. Até por isso o Matheus Gonçalves nem foi relacionado hoje. Ele está com um grupo do Sub-20 para poder disputar essa final. Expectativa de 50 mil pessoas para esse jogo aí. Ano passado a gente teve quase 40 mil no jogo que o Flamengo conquistou o Intercontinental, né? O Mundial da categoria. E hoje a expectativa de quebra de recorde na temporada de público aqui no Maracanã. Um recorde de 69.393 presentes no Flamengo e Fluminense, segundo jogo da final do Campeonato Estadual. Aí você vê o Jorginho gritando com os companheiros. Vai lá o Bernabé para fazer a cobrança de lateral. Bernabé tem um gol nessa Libertadores. Estava jogando na Escócia. O argentino antes de ser contratado pelo Internacional. Alan Rodrigues. Um toque lá para o ataque. Ela volta no Thiago Maia. Léo Pereira lá no alto. Tocou de cabeça. Chegou o Bernabé. Aí o Wesley tentou um totozinho de calcanhar. A bola sai. O Wesley ficou caído ali fora do campo, meio que sentindo. E o Roger Machado
Você viu aqui embaixo também do seu televisor fazendo alguns gestos, mas deu a impressão que ele queria um chute na direção do ataque mais correto, né? Bola com o Samuel Lino ali pela esquerda. Fez aquele gesto assim do chute, né? Bola recuada ali atrás. Alexandro, Jorginho. Aí Léo Ortiz. Flamengo vai ficando com a bola. 73% de posse. Na direita, Emerson Royal. Emerson Royal protegendo, tocando. Boa bola para o Alan. Para o Luiz Araújo. Vem forte. Passou por ele. Apenas tiro de meta que favorece o Internacional. Nesses primeiros 24 minutos de bola rolando. Tá aí o Vitão aplaudindo. Bom, ele aplaudiu alguma situação. Mais uma vez aí o Roger. Agora sim com o Adailton ali. Bem pertinho dele, conversando. Eles trocam muito durante o jogo. O Adailton era um canhoto. Jogava no meio, jogou fora do Brasil. Lembra do Adailton jogando, não? Lembro um pouquinho, sim. Lembra? É um bom jogador, sim. Eu posso dizer que ele lembrava o Ricardinho jogando? Pode. Exagerei um pouco, né? Não, pode. Então tá bom. O Roger mandou não sair jogando, você viu, com a pressão do Flamengo, quebrar a bola no Ricardo. Então era isso. Olha o Tabata aí, pode bater, escorregou e o chute não saiu legal. O Rossi foi lá para fazer a defesa e vai sair jogando imediatamente, ó. Que bolão pro Samuel Lino. Domina pela ponta esquerda, levou por dentro, tentava um toque de pé direito para o Bruno Henrique, reclama de falta do Vitão. O juiz mandou seguir, o Bruno ficou reclamando da mão do Vitão no rosto dele. Olha ali atrás para o Thiago Maia, ajeitando aqui na esquerda, Juninho. Esse é Bernabei. Sai jogando o Bernabei, tenta a bola longa para o Wesley. O Wesley marcado pelo Léo Ortiz, que de cabeça toca no Emerson Royal, que ajeita para Jorginho. Jorginho tenta a bola longa, buscando o Plata. O Samuel Lino, perdão. O Plata está aqui agora dividindo, ó, já ganhou. E arranca pela ponta esquerda, é um ataque mais eclético, né? Jogadores que ocupam os lados de campo, que se movimentam muito. Vai sair jogando mais uma vez o Aguirre. Aí dá um chutão lá pro ataque. Exatamente o que o Roger não queria, mas essa é uma circunstância diferente, né? Foi meio para aliviar ali atrás a pressão rubro-negra. Esse é o Alan. 25 minutos do primeiro tempo. Bom, Emerson Royal de novo sentindo. Botou a mão ali no tornozelo esquerdo. Tô aqui de olho nos gestos, né? O jogador quando tá sentindo de uma forma que não dá para continuar, ele avisa logo, digamos assim, né? Faz aquele gesto de substituição. E o jogo, portanto, está parado para que o Emerson Royal seja atendido. E eu estou de olho no banco aqui para ver se o Varela, que seria o substituto mais lógico, levanta aqui. Por enquanto, não. Chegou até a rolar uma dúvida, né, Gil, entre Varela e Emerson Royal, pelo fato do Emerson ter chegado recentemente, né? Mas chegou e já saiu jogando, já é o quarto jogo do Emerson. E a gente tá vendo a mão esquerda ali do Vitão no rosto do Bruno Henrique. O juiz estava bem pertinho no julgamento dele, foi um braço de jogo. E você em casa pode tirar as suas conclusões aí. Aliás, o Bruno que teve um problema oftalmológico seríssimo, né? Ficou praticamente um ano, alguns meses sem jogar, quando jogava pelo Santos. Foi inclusive se tratar fora do Brasil. E recuperou a visão completamente, mas sempre que tem qualquer movimento na vista, nos olhos do Bruno Henrique, rola uma preocupação, né? E agora o Varela veio aquecer. E o Roger do outro lado aproveitou, fez uma reunião ali, viu, Luiz? 7 jogadores foram até a linha lateral conversar com o treinador colorado, receber algumas orientações ali. Matheus, ele estava insatisfeito há pouco, né? Deu para perceber ali o gesto dele, é o gesto do chute, mas era para não chutar, para não rifar a bola. E vem Flamengo de novo. Na esquerda, Samuel Lino. Veja a dupla marcação. Samuel Lino está tendo muita dificuldade ali por conta do volume de marcadores. Mas ele limpou o lance e entregou para o Bruno Henrique. Foi travado pelo Thiago Maia. E o juiz está marcando o escanteio que favorece o Flamengo. Samuel Lino, que recurso, meus amigos. Olha isso aí, ó. 3 marcando. Olha o recurso dele. Vem jogando demais. Naquela que é considerada... É a contratação que o Flamengo envolveu mais dinheiro de um jogador ao longo da sua história, inclusive. Mas vai entregando. Escanteio que Luiz Araújo vai lá para a cobrança. 27 minutos, primeiro tempo. Luiz Araújo, levantamento. Bruno Henrique!
cabeçada espetacular no Maracanã. 28 minutos do primeiro tempo. Inapelável para o Sérgio Rocher. Não dá para chegar. Preciso o Bruno Henrique. A comemoração. Camisa 27, faixa de capitão. A escolha do Felipe Luiz, recaindo sobre um cara que escreve o seu nome em capítulos maiúsculos dos seus 15 títulos com esta camisa. Para frente o Flamengo, Bruno Henrique, 1 para o Flamengo, 0 para o Internacional. Domínio absoluto de meia hora de imposição e o gol aconteceu. Essa não deu para você, Rocher. A bola parece que procura o cara quando ele está na grande área, Maestro Júnior. Não tem dúvida que ele tem recurso, tem mérito, né? Mas a defesa deu uma dormida, né, Luiz? Ele pulou sozinho. Um jogador que tem a impulsão como ele, que tem esse ótimo fundamento que é a cabeçada, não pode cabecear tão livre assim, né? É lógico que o Flamengo estava com dificuldade de criar, você lembra, até agora só teve aquele chute do Luiz Araújo, né? Que o Rocher fez uma grande defesa. Até ali estava com você. Plata pela direita, domínio equatoriano no fundo, cruzou, Luiz Araújo, Plata impedido. Completa, Maestro. Porque até ali o Inter estava conseguindo bloquear sem dar espaço, né? Inclusive não dando muito espaço entre a defesa e o goleiro Rocher. Somente uma bola parada, que é um recurso também. A bola batida pelo Luiz Araújo, livre dentro da pequena área, não teve nem dificuldade para cabecear, tirando o Rocher qualquer possibilidade de defesa. 20º gol do PH 27 com a camisa do Flamengo em Libertadores da América. É o terceiro maior artilheiro do Flamengo na Libertadores, né? O Gabigol com 30 gols lidera. O Pedro vem logo na sequência com 24 gols. Mais uma vez o Bruno Henrique. É impressionante, né? Ninguém é ídolo por acaso, né? O Bruno Henrique segue o drama de um processo por conta de um cartão amarelo que esteve envolvido em apostas de familiares e ele assumiu publicamente que aquilo na sequência ficaram reclamando de algo irregular ali. Vai sair jogando o Internacional de novo com o Tabata. Alan Patrick, não só o artilheiro do time da Libertadores, mas é o maestro desse time. Plata de cabeça, bola tocada para o BH lá na ponta esquerda. Ele conseguiu, o Samuel Lino conseguiu tocar para o Bruno Henrique, devolve para o Samuel Lino, Bruno Henrique fica mais atrás, aí o Lino vai no fundo, tenta o cruzamento, bola desviada, Rocher foi lá para fazer a defesa. Bom, Ricardinho, Flamengo na frente, vencendo por 1-0. Um jogo travado, sem espaço, lógico que a bola parada pode destravar um jogo, e mais uma vez o Flamengo usa da sua bola parada, uma batida boa de novo do Luiz Araújo e a cabeçada do Bruno Henrique sozinho, e ele conseguiu tirar do Rocher. O Flamengo consegue abrir o jogo, consegue destravar um jogo de domínio no início, sim, de posse de bola, mas sem efetividade da finalização, a não ser aquela do Luiz Araújo. Mas o Flamengo consegue o seu gol. E a partir disso, o Flamengo vai pressionar o Inter, vai buscar o seu segundo gol. E como eu disse, o Inter precisa jogar um pouco. Se jogar um jogo decisivo só se defendendo, você tem o prejuízo, como aconteceu numa bola parada. Luiz, e desses 20 gols marcados pelo Bruno Henrique, pelo Flamengo em Libertadores, é o primeiro em 2025, nessa edição. E curiosamente o Flamengo tem 7 gols, todos eles marcados por jogadores diferentes, ou seja, todos os artilheiros têm um gol. E vem Flamengo de novo com o Alan, dominando ali pela meia esquerda, Luiz Araújo. Aí começa mais atrás com o Jorginho, devolve no Luiz Araújo, chamou na ponta esquerda o Samuel Lino, ele vai para cima da marcação do Aguirre, atrás o Alexandre, de primeira de pé esquerdo, levantando Plata, Rocher, a bola quicou, quase engana o goleiro uruguaio, que completa e faz a defesa. Gente, próximo domingo tem Brasileirão na Globo, hein? 3h30 da tarde, bora pro jogo. Alô, Thiago Medeiros dando o seu recado direto do Morumbi. Santos e Vasco se enfrentam no Morumbi. Olha o Ricardo Matias, com ele o Léo Ortiz, melhor para o zagueiro do Flamengo. E na outra partida, mais um clássico do futebol brasileiro, o Atlético Mineiro e Grêmio. Bola rolando às 4h da tarde, logo depois do Bora pro Jogo. Aí sai jogando o Léo Ortiz. Bola curtinha para o Rossi, que entrega para Léo Pereira. Alexandre do lado esquerdo, o Flamengo sai jogando com o Léo. Dá uma olhadinha. Tem uma opção mais ofensiva, prefere recomeçar aqui do lado direito com o charadeiro Léo Ortiz. Diga, Maestro. Não, a gente repara que
marcação do Inter, desde o início do jogo, não foi aquela marcação na saída de bola lá alta, né, lá na frente. Por quê? Quando o Flamengo consegue sair dessa marcação, ele tem os espaços e aí a coisa dá uma clareada, né? Então ele prefere fazer de uma intermediária a intermediária, para você evitar que o time adversário possa jogar nas costas do seu meio-campo. Emerson Royal, aí Plata, recebendo ali pela direita, devolvendo no Emerson Royal. Mais atrás agora quem domina é Jorginho, chamando o Léo Pereira. Léo Pereira tem o Samuel Lino, o Alexandre do lado esquerdo, vira para o lado direito buscando o Plata. Plata vai ter o Royal, tem também o Luiz Araújo. Luiz Araújo chamou o Emerson Royal, devolução para Luiz Araújo. Bola escapou um pouquinho, Thiago Maia pressiona. Luiz Araújo se vira, bola não sai, ele consegue tocar mais atrás. De primeira Jorginho, tabela com o Royal, agora recebe na volta. Luiz Araújo de novo no Emerson Royal. Outra vez Luiz Araújo. Passes curtinhos e a bola entregue para Alexandro. Tem Samuel Lino passando, toca no Samuel. Aí começa com o Léo Pereira. Léo Pereira na ponta esquerda para Alexandre. Alexandre para Samuel Lino. Ele vai para o fundo. Vai trazer para a perna direita. Ficou marcado pelo Tabata, que toca nela. A bola sai pela linha de fundo em escanteio. O Bruno Tabata não gosta da marcação, ou não concorda com a marcação. Aí você vê no detalhe o Samuel Lino, 25 anos. Paulistano. Começou no Flamengo, depois foi jogar em Portugal, passou pelo São Bernardo, foi para Portugal, jogou lá no Gil Vicente, mas fez uma história bacana mesmo no Atlético de Madrid, jogando como ala, inclusive. Ele vai chegando lá, dá uma ideia ali pro Luiz Araújo. Luiz Araújo ajeitou a bola com carinho. O Flamengo tem a jogada pelo alto, notadamente com os seus zagueiros muito forte nas bolas paradas. Lá vai Luiz Araújo para a cobrança, Alexandre na primeira ataque, bola curtinha para Samuel Lino. Alan Patrick marcando, devolveu Luiz Araújo, arrumou, Alexandre girou, bateu cruzado, corta, bem colocado, tirando o Juninho. Bola voltou de novo na esquerda, Samuel Lino ajeitou para o Alan. Alan fez o levantamento, Vitão corta, completa a jogada por dentro, Wesley. Jorginho recomeça para o Flamengo, chamando Luiz Araújo. Aí Jorginho. Esse é o Alan, trabalhando com o Léo Pereira. Ao longo da história foram 111 jogos entre Flamengo e Internacional, 39 vitórias do Inter, 38 vitórias do Flamengo. É muito equilíbrio nesse clássico gigante do futebol brasileiro. Jorginho. Mais uma vez o Samuel Lino. Tocou na esquerda para o Plata. Plata, cruzamento para o Bruno Henrique. Juninho intercepta de pé esquerdo, completa de cabeça. Aí Alexandre devolve lá na frente para o Plata. Vai tentar o Internacional, Alan Patrick, botar essa bola no chão. Categoria agora do Alan Rodrigues, devolvendo para o Alampa. Aí o Alan Patrick sofre a falta, o juiz está marcando. O Alan Patrick quis cobrar rapidinho ali, meio que chamar a atenção do Alexandre. O Dario Herrera vai chamar o Alexandre agora para dar uma dura no jogador do Flamengo, experiente, 34 anos. Teve na última Copa do Mundo 40 jogos pela seleção brasileira. Diga lá, Matheus. Um dado que incomoda até o técnico Roger Machado: dos 41 jogos contando de hoje com o Flamengo, em 20 deles na temporada o Inter saiu atrás do placar. Então tem que correr atrás do resultado. E apenas 3 deles conseguiu essa virada. É algo que vem incomodando muito o técnico Roger Machado na temporada. Bernabé adiantou demais. Jorginho sofre a falta do Bernabé, que está marcando a arbitragem. O Internacional aqui na fase de grupos, né, nos 6 jogos, tem 3 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Perdeu em casa, inclusive, jogando para o Nacional do Uruguai, mas venceu lá no Parque Central, né, num jogo que o Ricardo Matias, inclusive, fez o gol dele na Libertadores. Ali o menino já mostrava que tinha tudo para ganhar a posição dos estrelados Ener Valencia e Borré, equatoriano e colombiano, jogadores de Copa, de seleção, etc. Mas é complicado nesse esquema que está jogando hoje. O Inter, ele fica muito solitário lá na frente, Luiz. Não tem ninguém para poder ajudá-lo. E agora pacifica na esquerda, Samuel Lino. Plata pedindo, Bruno Henrique também. Samuel limpou, rolou pro Plata, tirou Thiago Maia, voltou Luiz Araújo. Thiago Maia completa de cabeça. Bola fica no Alexandro, ali pela ponta esquerda. É pressão do Flamengo. É mais um escanteio agora favorecendo. Não, o juiz deu tiro de meta. O Alexandre não concorda com a marcação. Futebol na Globo, aqui é emoção. Sportingbet, faz teu nome com a patrocinadora oficial da Conmebol Libertadores. O
os técnicos em destaque. O Roger já chamou os jogadores ali quando ele teve uma chance de um atendimento médico para conversar. E agora o Internacional tentando sair para o jogo com o Alan Patrick. Esse é Bernabei. De novo no Alan Patrick. Protegendo ali pela meia esquerda. Lembrando que o Alan Patrick jogou no Flamengo, inclusive, o Alan Patrick, né? Teve uma passagem até bacana no Flamengo. Foram 76 jogos. Alguns gols importantes. Vai jogando aqui pela esquerda o Juninho. Enquanto lá para o Sérgio Rocher. Aí o uruguaio. Chutando lá para o ataque, buscando o Wesley. Ele e o Emerson Royal. O juiz entendeu que não houve falta no Emerson Royal, como ficou pedindo, não. O Wesley dominando. Ricardo Matias vai para a cara do gol. O Wesley tentou o cruzamento. Chega para cortar. Tirando dali o Jorginho. E a bola volta. Outro cruzamento. Alexandre tirou. E a bola vai ficar com o Samuel Lino. Ele tenta ganhar a jogada do Aguirre. Levou um pouquinho de sorte, mas também de talento. Arranca Samuel Lino pela ponta esquerda. Vira o jogo completamente para Luiz Araújo. Dominada bonita no bico da chuteira. Aí Luiz Araújo. Tem o Plata infiltrando. O Bruno Henrique vai pela direita. Muita mobilidade nesse ataque sem o centroavante, né? O Bruno Henrique está na ponta direita. Agora o Plata está de centroavante. Samuel Lino está lá na ponta esquerda e por aí vai, Márcio. Porque você tem, quando tem espaço, né, Luiz? Esses jogadores, pela velocidade e pela rapidez com que essa bola sai lá de trás, eles encontram exatamente essa liberdade para poder jogar. De novo Léo Ortiz. Aí Léo Pereira. A construção do jogo passa muito, né, pelos dois zagueiros e pelo volante que se infiltra ali entre eles. Agora o Alan. De novo no Léo Pereira. Bola curtinha no Alan. Primeiro tempo de 72% de posse de bola do Flamengo. 7 finalizações contra uma do Internacional. Você está vendo os números agora aí. Bola com o BH 27 ali pela direita. Arranca. Sofre a falta do Alan Patrick. A arbitragem está marcando. Luiz, eu estava falando a respeito do Matias, né? Quer dizer, é difícil para ele, né, aparecer no jogo exatamente porque está muito isolado. A bola esticada para ele não é um jogador de muita velocidade. Então, encostando alguém para poder fazer esse jogo um pouco mais tocado, ele aparece. Senão, somente nas bolas paradas pela boa estatura que ele tem. Não valeu essa cobrança aí. O Dario Herrera está fazendo gestos ali, orientando os jogadores do Flamengo. Não concordou com a cobrança como ela rolou, como ela aconteceu. Esse é o Alan. Mais uma vez, Léo Pereira. De novo no Alan. Troca passes do Flamengo, 41 minutos do primeiro tempo. Léo Ortiz. De novo no Alan. Jogadores do Internacional, todos aí montando o seu sistema defensivo. Você vê que o Ricardo Matias e o Alan Patrick são os caras que sobram. E o Flamengo vem, bola para Bruno Henrique. Tentou o domínio. Girou o Bruno Henrique, clareou, pé direito, bateu pro gol. Pela linha de fundo. Futebol na Globo, aqui a emoção. Claro Fibra. A nova geração da fibra tá na sua. Bruno Henrique fez o gol do jogo, meus amigos. 103 gols com a camisa do Flamengo em 320 jogos. Fazer uma pegadinha aqui, posso, Ricardinho? Vamos lá. Quantos gols você fez no Maracanã, Júnior? Eu quero ver agora. Luiz, eu dei mais passo porque fiz gol, né? Isso eu tenho certeza. 162 assistências para gol, maestro. Esse número estou sabendo, você sabe disso. Mas gol ele não lembrou, Ricardinho, tá vendo? Ó? Se fosse um só. Ah, mas tem um que ele não vai esquecer jamais. Pela seleção brasileira foi um. 81 contra a Alemanha aqui. Nesse gol esquerdo aqui, né, maestro? Passa do saudoso Adílio. E de direita, maestro. Bola com o Alexandre. Vai se mandando lá pela esquerda, tocando para Samuel Lino. Samuel Lino devolveu para Alexandre no fundo, tocou Luiz Araújo, ajeitou Alan! Esse primeiro gol do Alan não acontece de jeito nenhum. E foram 34 gols, tá no Maracanã. Que bom. Bota aí no seu estatística. O importante é fazer na hora, né? Na hora que ela aparece, a oportunidade, coisa que ainda não aconteceu pro Alan. É lógico que a bola que rolou o Luiz Araújo para ele agora era forte. A bola tinha que ser um pouquinho mais devagar para que ele pudesse chegar para essa batida de primeiro. Exatamente essa sinalização que o Alan fez. Aí você vai vendo o Bernabei que chegou, tomou conta da lateral esquerda, né? Teve grandes momentos do ponto de vista ofensivo. Nessa Libertadores ele tem até um gol mesmo. E já fez com a camisa do Internacional 5 gols em 57 jogos, além de 10 passes para gol. É um número elevado, né? Para quem não joga na fase ofensiva do time, digamos assim. Não joga de atacante no time. Está jogando o Léo Ortiz. 43 minutos, já tem show do intervalo para você. No jogo em que nós teremos o emparelhamento dos vencedores
O Cerro Porteño recebeu o Estudiantes de La Plata da Argentina e o Estudiantes venceu por 1-0. Gol no finzinho, vitória como visitante. Bola para o Bruno Henrique. Olha o Juninho. Rocher saiu para ficar com ela. Entrega para Thiago Maia. Na esquerda aqui para Bernabei. Jogada para Ricardo Matias. Volta no Bernabei. E aí o domínio. Mais uma vez do Tabata, que joga fazendo uma marcação lá do lado direito, mas quando o time recupera a posse de bola, você vê que ele infiltra, vem por dentro. Alan Patrick troca com ele. Aí o Alan já recebe na ponta direita. Arrancou o Alan Patrick, caiu, foi desarmado. Jorginho perdeu, recupera na direita o Aguirre, traz para a perna esquerda, cruzamento não foi legal. Plata, ele tocou de cabeça consciente atrás, o Alexandre tirou. Alan Patrick, lençolzinho no Jorginho, que brigou e recuperou a posse de bola e vai sair jogando com falta do Alan Patrick, que paga geral agora para o juiz. Foi falta primeiro, claramente deu para fazer a leitura labial ali. O Dario Herrera não aceitou não. E o Jorginho, na sequência, ficou no chão e o juiz marcou a falta. A gente está revendo os lances, ó, do Jorginho no Alan Patrick. Foi falta do Jorginho, evidentemente. Tem razão, né? Tem razão, né? Não deixou ele prosseguir com a jogada. E depois tem o rapa do Alan Patrick ali para parar o jogo. Uma falta tática, né? Não era um ataque promissor, né? Não cabia mesmo cartão. Aliás, não teve nenhum cartão no jogo. Bola com o Emerson Royal pela direita. O Wesley marcando o Emerson. Aí o Emerson Royal ficou no chão. Mais 2. Bernabé fez o corte. Aí está a placa indicando os 2 minutos de acréscimos. Não se assuste, você que tem em casa que acompanha o futebol brasileiro. A gente tem o chamado acréscimo Copa. Chegou na Copa do Catar, aquele acréscimo gigante, né? O Rafael Claus, juiz brasileiro naquela Copa, teve um jogo que deu 14 minutos de acréscimo. Mas na Sul-Americana não rola. É aquele acréscimo comedido. Ele teve um atendimento médico e tal, talvez coubesse pelo menos mais uns 2 minutinhos aí, né? Alexandro, Léo Pereira. Olhar para a dividida, subiu o Bruno Henrique. O Bruno Henrique é um ótimo cabeceador. Luiz Araújo brigou, ganhou do Wesley. O Bruno Henrique passa por dentro, o Plata também. Luiz Araújo desarmado pelo Thiago Maia. Que é o seguinte, avisar que está chegando alguém, famoso grito de ladrão, é difícil no estádio em êxtase, mas... Demorou, né? Demorou. Ele demorou demais, ele pensou muito ali, a decisão da jogada tem que ser rápida. E ele pegou de frente, ou ele passava a bola, ou ele finalizava. O jogador do Inter acabou tomando a bola, mas de um Inter que jogou pouco no primeiro tempo. O domínio todo do Flamengo de finalizações, por isso o placar, o Flamengo consegue numa bola parada o seu gol, mas o Inter, por ter um jogo decisivo e ser o primeiro jogo, jogou muito pouco o primeiro tempo. Você ter a estratégia de marcar, faz parte. Agora você tem que incomodar o adversário. E o Inter no primeiro tempo não incomodou nada o Flamengo. Pelo contrário, o Flamengo dominou totalmente o primeiro tempo. É Internacional. Tenta fazer o giro. O Rodrigues não conseguiu ganhar do Alexandre. Recupera para o Flamengo. Mais uma vez o Ana Rodrigues chegou, brigou e recuperou para o Inter. Vitão, Aguirre na direita. Flamengo pressionando a posse de bola do Internacional, que com isso vai tendo um percentual de acerto de passe muito abaixo do normal. 70% é muito pouco. E aí o Luiz Araújo dominando, tocando na esquerda. Samuel Miro devolveu para Luiz Araújo a bola. Quando ele tentou, digamos, ajeitar para o toque, ou devolver, a bola ricocheteou, voltou na canela dele, foi parar na mão do goleiro. No momento em que apita Dario Herrera. Fim de papo no primeiro tempo. Meus amigos, Maracanã lotado, Libertadores, oitavas, jogo de ida. Bruno Henrique fez. Flamengo vai vencendo o Internacional por 1-0. Daqui a pouco, show do intervalo, trazendo opinião, análise, o gol de Estudiantes 1, Cerro 0. E você sabe qual vai ser a pegada do novo estrela da casa? Que honra! Ana Clara, dá uma palhinha pra gente, olha só. Você que se liga na Globo, nós estamos de volta. Imagem lá do alto do Maracanã. Casa cheia para Flamengo 1, Internacional 0. Agora a gente vai mostrar o gol da vitória como visitante do Estudiantes de La Plata. Porque os vencedores desses 2 jogos, Estudiantes e Cerro e Flamengo e Inter, se enfrentam. Quem chega no nosso show do intervalo é o Eduardo Moreno. Boa noite, Moreno. PagBank, transforme o seu celular em maquininha com o Tap On. Apresenta Gols da Rodada.
Boa noite, Luiz. Cerro Porteño e Estudiantes lá em Assunção, né, no Paraguai. Pênalti para os visitantes nos acréscimos. Olha aí o lance. E aos 52 minutos do segundo tempo, cobrou e deu a vitória para os argentinos. Cerro Porteño 0, Estudiantes 1, Luiz. Feito, Eduardo Moreno. Certamente que o Estudiantes de La Plata, o time já entrou como favorito e agora vencendo como visitante vai para o segundo jogo com essa vantagem. Quem está em vantagem no Maracanã é o Flamengo. Gol de Bruno Henrique. É, meus amigos, Bruno Henrique. Jogo grande é com o cara. A nossa câmera, nossa Cinecam, Golcam, enfim, uma das nossas especiais. A gente vai mostrar o gol de novo para você. É a Cinecam em ação. A movimentação, o Vitão e o Alexandre meio que se enroscam ali e aí fica mais livre ainda o Bruno Henrique. É lógico que um jogador como o Bruno Henrique tem um ótimo fundamento, né, na bola aérea, não podia estar tão livre assim, né? Mas a gente realmente repara que existe aquele bloqueio, como se faz no basquete, para o companheiro ficar livre. Foi exatamente por isso que ele ficou com liberdade muito grande. E da nossa câmera exclusiva, lances do BH, do Bruno Henrique, neste primeiro tempo. Flamengo já voltando para o segundo tempo e, pelo jeito, Emerson Royal não vai ter condições de voltar para o jogo, já que Varela está aí na sua tela, prontinho para entrar no Flamengo no segundo tempo. O Inter ainda não voltou. É isso mesmo, Varela vai entrar, Luiz. O Emerson Royal foi examinado agora no vestiário, ele sofreu uma entorse. Ele estava sentindo dores, estava com dificuldade, depois o corpo foi esquentando, ele foi ficando em campo. Mas ao descer para o vestiário, ele voltou, foi observado, voltou a sentir dores e aí com essa entorse no tornozelo esquerdo, ele sai para a entrada do Varela. Muito bem, a gente vai vendo a imagem aí do Samuel Lino, do Rossi, jogadores do Flamengo voltando para o segundo tempo, no tempo regulamentar, inclusive, né, de 15 minutos do intervalo. O Roger claramente tem mais a corrigir e está usando o tempo desse intervalo, além dos 15 minutos, para conversar com seus jogadores. Rapaziada do Flamengo já no campo do jogo, você vai vendo aí o Gonçalo Plata. E agora a nossa imagem mostrando ali a volta dos jogadores do Internacional. Deixa eu bater o olho aqui para ver se eu vejo alguma cara diferente para esse segundo tempo. Nesses jogadores que nós vimos aí, não. Eles são os mesmos do primeiro tempo. Aí o Léo Ortiz, vivendo o seu auge com a camisa do Flamengo, 29 anos, 1,85 m. Jogador cotado para ser convocado para a seleção brasileira no próximo dia 25 para os jogos contra o Chile e a Bolívia. Jogo do Chile dia 4 de setembro aqui no Maracanã. O Carlo Ancelotti, o técnico da seleção brasileira, está aqui numa cabine ao lado, assistindo ao jogo com o diretor de seleções, com o Cristiano, que é preparador físico, entre outras personalidades da comissão técnica da seleção brasileira. Está confirmando isso, sem trocas no Inter. Autoriza Dario Herrera. Bola rolando, está valendo. Começa o segundo tempo no Maracanã. É o segundo dos 4 tempos deste Flamengo Internacional pela Comebol Libertadores, oitavas de final. E o Varela, que entrou agora há pouco, está aí, o uruguaio com a camisa número 2. O Felipe Luiz, desde que o Felipe assumiu o comando técnico do Flamengo, o Varela passou a ter, digamos, mais oportunidade, tem um prestígio, inclusive nas partidas que atuou como volante, não foram muitas, é verdade. Eu elogio os rasgados do professor Felipe Luiz. Chegou a jogar até na esquerda, né, Luiz? Verdade, de lateral do lado esquerdo e não na direita, onde é a sua posição mesmo, né? O Varela, jogador de 2 Copas do Mundo pela seleção uruguaia. Lateral para o Flamengo, Alexandre ali para fazer a cobrança. Ali atrás para Léo Pereira. Vai sair jogando para o Flamengo nesse comecinho de segundo tempo. Quarta que vem. Porto Alegre, Gigante da Beira-Rio, logo depois de Vale Tudo, jogo que define um dos classificados para as quartas de final da Comebol Libertadores. Jorginho, chutão lá para o alto, Alan Patrick, dividida. Chegou o Alan, não conseguiu o domínio. Luiz Araújo recomeça lá com o Rossi. Aí o chutão do Rossi, já calculado, né? Buscando lá o Bruno Henrique. Bem o Vitão. Toca de cabeça, mas ela cai no peito do Jorginho. Plata. O Alan vira na esquerda para Alexandro. Alexandro clareou por dentro. Bruno Henrique arrumou de novo para o Alan. Tentava o Plata. Foi desarmado pelo Vitão. Vem Internacional. Aí o Ricardo. Tentou o Ricardo Matias ali pela direita. Chamando o Tabata do lado direito. Mas que rente ali a linha lateral. Mas que ele tem que driblar o Felipe Luiz, que está no limite ali da sua área técnica.
Lateral já cobrado para o Colorado. Vitão. Internacional e Flamengo, que pelo Brasileirão se enfrentam domingo, 6h30 da tarde em Porto Alegre. Juninho. Pé esquerdo nela. Muito forte para ninguém. É só lateral que favorece o Flamengo. Que, portanto, tem essa mudança aí. O Varela, no lugar do Emerson Royal. Teve uma torção, né? Ele acusou a torção em 2 momentos. No momento que ele participou de um lance que ele, em tese, teria sofrido uma falta, mas que foi marcada anterior. E depois ele tomou um pisão do Wesley no lance seguinte. Bola para o Bruno Henrique. Domina pela ponta esquerda, condição legal, segundo bandeira. Bruno Henrique limpou, levou para o pé direito, bateu para o gol, explodiu no Thiago Maia, que vai a nocaute. E o bandeirinha agora está marcando impedimento, tá? Se você em casa está na dúvida se bateu no braço do Thiago Maia ou algo parecido, o lance se desenrolou desta forma, mas depois foi marcado o impedimento. E o Thiago Maia claramente faz o movimento do peito ali. O pessoal viu no telão de novo, mas o impedimento havia sido marcado. E o Thiago Maia caiu aí, está sendo socorrido pelo Rocher. E agora o Dario Herrera, o juiz da partida, chega lá para checar se está tudo bem com o volante do Internacional. Já sentiu o nível dos participantes do novo Estrela da Casa? A partir do dia 25 vai ser show atrás de show no palco da Globo. É a estreia do novo Estrela da Casa. Entra artista, sai estrela. Aí o Roger Machado conversando lá com o 4º árbitro, que é o Araza, o argentino Nazareno Araza. Eu com uma ideia com ele ali, mas ficou tudo bem. E o Rocher repondo a bola lá no ataque, buscando o Wesley. Léo Ortiz. Ela caiu no meio com o Tabata. Chegou bem Samuel Lino. Alan sai jogando com o Plata. Velocidade com o Vitão fazendo o corte. E aí a chegada do Aguirre, mas a bola saiu. O Léo Pereira está recuando lá de cabeça para o Rossi. Mas está marcado o lateral que favorece o Flamengo aqui na esquerda. Olha, impressionante mesmo o Samuel Lino. É um jogador de nível internacional que vem do Atlético de Madrid. Chega para tomar conta da posição no Flamengo. Parece que o cara estava jogando aqui há um tempão do Ricardinho. Ele é bom jogador, tem demonstrado sua qualidade aí, está se adaptando ainda ao time do Flamengo, né? A questão de entrosamento é só com o tempo, mas tem uma característica importante que eu gosto muito, que é a individualidade. Ele provoca o adversário, o marcador, ele vai para dentro do adversário e isso facilita, né? Tabata por trás, Gonçalo Plata fez o desarme. Samuel Lino acaba desarmado pelo Alan Patrick. Alan Patrick marcado implacavelmente agora pelo Samulino. Conseguiu tocar, a bola por dentro. Alan Rodrigues. Thiago Maia, vira o jogo na esquerda para o Wesley. Vai ter o Bernabé com opção. O Wesley trouxe para a perna esquerda. Ficou marcado. Luiz Araújo e Varela. A bola espirra. Varela rasga, tira dali a lateral para o Internacional. Vai lá o Bernabé para fazer a cobrança. Você vê o Varela aí atento na marcação do Wesley, que é sempre um cara muito perigoso, um atacante importante do Internacional. O lateral Bernabé na bola. Ficou difícil. E as opções? O Wesley. Desvio foi do Luiz Araújo. É mais um lateral para o Inter. De novo o Bernabé. Veja ele aí. É mais um argentino jogando no futebol brasileiro. Alan Patrick. Fica de frente para a situação. Chama Vitão. Vitão para Juninho. De novo na esquerda Bernabé. Ele buscava o Wesley, corte do Jorginho. Lateral para o Inter. Vai lá Bernabé na cobrança. Wesley marcado pelo Varela. Varela na jogada. O Wesley ficou reclamando. O juiz entendeu que não, que a jogada foi normal. E a virada foi muito forte para o Alexandre. Você vê aí a reação do Felipe Luiz. Ali à frente da sua área técnica. Jorginho. Esse gesto dele ali. E deu para fazer também a leitura. Sai para o time adiantar ali a sua última linha. E aconteceu. Agora Alexandre chega. Ricardo vai. Alexandre conseguiu fazer um recuo. Parecia fácil, né? Deu um meio que de biquinho nessa bola para recuar lá para o Rossi. Aí subiu o Vitão. Completa a jogada agora o Alan. Toque de cabeça do Thiago. Ficou na frente. Vai o Alan. E o Varela. De pé direito tirou dali. Bernabé. Tocou na esquerda agora para o Wesley. Chega Luiz Araújo na marcação. O jogo começa diferente no segundo tempo. Temos mais um equilíbrio na posse de bola. O Internacional tendo que buscar o resultado. Bola na esquerda. Tentou a arrancada. O Tabata. Conseguiu tocar para o Bernabé. E esse é o Wesley.
Wesley vira completamente o jogo, chamando a Aguirre do lado direito. Aí faz o recuo para Alan Patrick, o camisa 10 do Internacional. Claro que quando o Alan Patrick não está reluzente no jogo, o Inter fica devendo na criatividade. E agora o Bruno Henrique com falta. A arbitragem está parando o jogo e marcando falta sobre o Juninho, cometida pelo BH27. Temos um jogo diferente nesse início do segundo tempo, maestro. Mas esse é um perigo para o Inter, exatamente pela linha ofensiva que o Flamengo tem, com jogadores de muita velocidade, com espaço naturalmente, né? O Inter saindo para o jogo, que vai acontecer. Não pode errar passe, senão você vai dar um contra-ataque, que é exatamente o que o Flamengo quer. Varela tocando para Jorginho. Jorginho, boa bola para Gonçalo Plata. Bruno Henrique pedindo. O Júnior acabou de chamar a atenção para isso que está rolando agora no campo de jogo. Aí BH27 dominando, tocando no Plata. A devolução foi curtinha demais. Na sequência recupera Luiz Araújo para o Flamengo. Jorginho, o Inter recompõe no seu sistema defensivo. Jorginho entrega para Léo Ortiz. Léo Ortiz trabalhando com o Léo Pereira, que chama o Alan. De novo no Léo Ortiz. Vamos ver o Jorginho. Alan Patrick pressionando. Ele conseguiu tocar na ponta direita. Bruno Henrique não conseguiu o domínio. Bernabé, boa antecipação. O Wesley sai jogando por dentro para o Alan Rodrigues. Quase foi desarmado pelo Plata. Mas o uruguaio conseguiu chamar o Vitão ali atrás, que entrega na direita para o Aguirre. Arranca o lateral do Internacional, o argentino Aguirre. De novo por dentro para o Alan Rodrigues. Chegou bem Samuel Lino. Faz o corte, o passe para o Plata. A devolução veio queimando. Recomeça Aguirre. Felipe Luiz chama a atenção dos seus jogadores no sentido de foco na jogada. Alan Patrick virando para Bernabé. Tem uma certa liberdade. Ricardo pedindo o cruzamento. Passa por todo mundo. Alexandro. Proteção. Chegou Aguirre. Tiro de meta. Ele evitou o lateral, mas não. A bola saiu pela linha de fundo. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Novo Sonridor, com liberação 5 vezes mais rápido. E o Paulo Vieira, meus amigos, vai até o sertão nordestino, atrás das raízes do cangaço. Ele entrevista a filha de Lampião e Maria Bonita. É o Avisa Lá que eu vou, hoje, logo depois do Segue o Jogo. Samuel Lino, Jorginho, devolve no Samuel Lino, muito marcado hoje. O que chamou a atenção, né? O volume do Samuel Lino nos jogos anteriores, desde que ele chegou ao Flamengo. E o Roger certamente redobrou a marcação ali sobre ele e a atenção sobre o camisa 16 do Flamengo. Até mesmo pelo entrosamento, né? Tão rápido que aconteceu entre ele e o Alexandre. Por isso que o Tabata está muito ligado aqui, Luiz, preocupado muito mais na parte defensiva do que sair para o ataque. Gonçalo Plata. A ideia do Léo Ortiz foi perfeita. Aquele passe que a gente chama na linguagem do futebol, que quebra as linhas de marcação, já chegou lá na frente. Mas aí a devolução do Plata foi muito forte para o Alexandre. E a lateral para o Internacional. Aguirre chega lá para fazer a cobrança. Daqui a pouco, quando a bola parar de rolar, Lucas Gutierrez, Paulo Nunes entra em campo no Segue o Jogo. Gonçalo Plata de cabeça para Bruno Henrique. Chegou bem Thiago Maia, recuperando para o Colorado, entregando para o Wesley. O Wesley vai ter o Bernabé passando do lado esquerdo. O Wesley arranca, serve ao Bernabé, Varela, Bernabé ganhou, vai no fundo. Ricardo Grandalhão está lá na cara do gol, mas Luiz Araújo tira dali. Aí chegando o Bruno Henrique, a bola volta, Varela, mais um erro de passe. Se desculpa o Varela, ele fez a desculpa na direção do Bruno Henrique. Aí o Wesley subiu de cabeça, Léo Ortiz no limite para fazer o corte que cai no Jorginho. Jorginho sai jogando com o Luiz Araújo. Aí o Gonçalo Plata, o Internacional mantém a marcação alta. Bola dominada na esquerda para o Ricardo. Voltou para o corte do Léo Ortiz. Thiago Maia recomeça para o Internacional, tocando no Bernabé. Pode bater para o gol. Explodiu no Jorginho. Vai pela linha de fundo em escanteio. É o primeiro escanteio para o Inter no jogo. Veja como tem uma mudança de comportamento no segundo tempo mesmo. Olha os jogadores do Flamengo aí no aquecimento. Everton Cebolinha, Saúl, o espanhol. Meia, homem segundo volante, um pouco mais à frente quando necessário. Escanteio para o Colorado. Veja aí o Ricardo Matias. Olha o tamanho do Ricardo Matias, meus amigos. 1,92 m. Vai lá o Alan Patrick na cobrança de escanteio. Vitão, marcado pelo Alan, que é baixinho, mas o negócio é atrapalhar. O Alan Rodrigues também está ali junto com o Vitão, o número 4 do Internacional. O juiz tem que chamar a atenção deles. O Alan está marcando o Vitão.
Lá vem cobrança de escanteio pelo Alan Patrick. Partiu Alan Patrick, tome levantamento. Bruno Henrique na primeira trave, tira. Bola volta no Bernabei. Pressionou, ganhou, tentou cruzamento. Vitão chega rasgando o Alan, tira dali. Bola volta com o Aguirre. Recomeça o Colorado. Avança o Aguirre pela direita, tome levantamento. Juninho Rossi segura firme. Temos um outro jogo no segundo tempo. Agora contra-ataque do Flamengo. O Rossi saiu imediatamente com o Samuel Lino. Bruno Henrique tirou o Aguirre. Luiz Araújo lá no alto. Ele chamou o Samuel Lino do lado esquerdo. Chega bem o Thiago Maia. E o impedimento foi marcado. Quando passou o Bruno Henrique, deu a nítida sensação de que ele tinha ficado um pouquinho à frente. E o assistente marcou o impedimento da devolução do Bruno Henrique para o Samuel Lino, como você vai vendo aí. Agora, Luiz, é nítido que o Inter joga mais no campo do Flamengo. A postura do Inter é outra. Ainda que não é um time que consegue criar, né? E para isso tem que usar principalmente o Alan Patrick. Vai lá, Luiz. Tabata, boa bola. Ricardo Matias foi no fundo. O corte em cima do Léo, cruzamento. Corta Léo Ortiz. Internacional voltou com tudo para o segundo tempo com 13 minutos. Já é o segundo escanteio. Olha o corte do Ricardo Matias no Léo Pereira. Rapaz, o Ortiz de peito. A bola se passa ali. O Alan Patrick estava na cara do gol. E ó, com o Rossi na primeira trave. E aí a reclamação do Alan, do braço do Tabata, lá no início da jogada. Lá vai para a cobrança de escanteio. Aí você vê o Tabata, o Bruno Tabata para fazer a cobrança. Respira fundo. Lá vai para a bola o Tabata. Tome levantamento na primeira trave. O desvio foi do Plata. Mais um escanteio. É o que está marcando o Dario Herrera. Eu não entendi até agora o que o Wesley está reclamando. Marcou o escanteio, o corte do Plata. Ele fez um gesto na cabeça. Ele estava pedindo um pênalti, mas foi claramente de cabeça que o Plata tirou. Tabata na cobrança de escanteio para o Colorado. Vai para a bola, Tabata toma levantamento. O Rossi vai no segundo andar para ficar com ela. Bom, 14 do segundo tempo. Temos o predomínio colorado do ponto de vista da posse de bola, das tentativas, jogadas ofensivas, e o Flamengo jogando naquele projeto do contra-ataque, né, maestro? O Inter adiantou a sua marcação, né? A gente já viu que roubou 2 ou 3 bolas na saída do Flamengo. O Flamengo está apostando exatamente nesse contra-ataque, nesse espaço, com essa subida do Inter para fazer a marcação. Mas está errando nos passes, ou então demorando na hora de dar o passe, porque alguns jogadores já entraram em impedimento, como foi a última jogada aqui do Bruno Henrique juntamente com o Samuel. Aí Varela, o Léo Ortiz, trabalhando com o Léo Pereira. Alexandre aqui embaixo do seu televisor, já recebe. Tem o Jorginho por dentro, ficou marcado, bola longa. Bruno Henrique na velocidade, aí o Bruno vai pro fundo, bateu cruzado, a bola passou na cara do gol. Vai sair do outro lado, não. Varela, que esforço. Conseguiu tocar para o Luiz Araújo, é lateral para o Flamengo. Ele arremessa ali atrás para Léo Ortiz. Léo Ortiz devolvendo para Luiz Araújo. Bola curtinha para o uruguaio. Varela chama Léo Ortiz, que toca no Léo Pereira. 15 minutos do segundo tempo. É jogo de ida da Libertadores da América para você. Samuel Lino tentou para o Bruno Henrique. A ideia foi boa, a realização nem tanto. Rocher saiu para fazer a defesa. Então, gente, quarta que vem, Libertadores, Internacional e Flamengo. Jogo da volta em Porto Alegre. Aí nas próximas, depois da semana que vem, 2 quartas-feiras, ou 2 meios de semana, né, com jogos espalhados terça, quarta e quinta. A bola saiu aí. Não deu para o Rossi, escanteio para o Internacional. Nós teremos as quartas de final da Copa do Brasil. Atlético e Cruzeiro, só isso, tá? Clássico Mineiro, Atlético Paranaense e Corinthians, Clássico Estadual do Rio, Vasco e Botafogo, e Bahia e Fluminense, pela ordem. Eu falei primeiro, são os mandantes no jogo de ida. Lá vai para a cobrança de novo Tabata, Vitão na primeira trave, o Wesley também, Juninho tá mais ali no meio, para a bola Tabata, Rossi, punhos cerrados, aí o toque de cabeça foi do Alan Rodrigues, Léo Pereira tirou, Plata tenta emendar, Alan Patrick vai proteger, Samuel Lino com ele, melhor para o Samuel Lino, tentou um calcanhar para o Plata, não sei se era a melhor escolha, né? E a bola saiu, errou o gesto técnico ali o Samuel Lino. Está jogando o Thiago Maia. Vitão, de novo no Thiago. Lá atrás agora para o goleiro Sérgio Rocher. Aí o uruguaio
não dominou com as mãos, então ele tem o tempo que quiser para ficar ali com a posse de bola. Plata, Bruno Henrique e Luiz Araújo adiantam um pouquinho, ele faz a ligação lá na frente. Ricardo Matias, desvio não foi legal, Léo Ortiz tirou, a bola ficou no Thiago Maia. Thiago Maia servindo ao Bernabei. Do lado esquerdo do Bernabei tem o Wesley próximo, ele toca no Wesley. Varela pressiona na marcação. Wesley para Thiago Maia. Aí Alan Patrick com uma certa liberdade, conseguiu tocar por dentro. Devolução do Alan. Bola volta, Plata rasgando. Vai Samuel Lino, Vitão. Estica lá na ponta esquerda, Bernabei virou um passe para o Wesley, atingido. O juiz entendeu que não. Sai jogando o Flamengo, Luiz Araújo. Conseguiu tocar para o Plata. Dá uma cavadinha com força demais. Ia virar um drible em velocidade, mas não rolou. Lateral para o Internacional, que já cobrou. Internacional sente o momento e vai, claro, ganhando confiança, né? Começa a aumentar o acerto de passe, o volume de passe, de posse de bola. O posicionamento do meio-campo do Inter melhorou muito no segundo tempo, principalmente do Thiago Maia e do Alan Rodrigues. Eles estão praticamente ganhando todas a segunda bola. E aí o Inter adiantou o seu meio-campo, a bola cai no pé do Alan Patrick, cai no pé do Tabata, mais do Alan Patrick, e aí o time começa a produzir mais. Não foi ainda nenhum time de criar grandes oportunidades, mas é um time que está jogando muito mais do que o primeiro tempo, está pressionando mais o Flamengo, tá melhor do que jogou o primeiro tempo, por isso tem mais chance de chegar ao gol de empate. Não tem dúvida, Ricardo. Além disso, é o seguinte, a gente acabou de ver uma bola que foi perdida pelo Flamengo no ataque, que tinham 4 jogadores atrás da linha da bola. Quer dizer, já não está com aquele mesmo ímpeto, aquela mesma pegada do primeiro tempo, naturalmente, até pela subida de produção do Inter. E aí o Alan Patrick entra definitivamente no jogo, entrega para o Wesley. Wesley na direita para o Tabata, vem recuperando o Samuel Lino, dá um carrinho e toca no Alexandro. Aí a dificuldade para sair jogando, tem que recomeçar mais atrás com o Léo Pereira, que toca no Ortiz, que chama o Varela. Já arranca, rompe a divisão do gramado. Tem o Plata, ele fica muito marcado. Você observa que tem o Varela, agora sim vai chegando o Jorginho. As opções estão escassas, ele é obrigado a recomeçar lá na defesa com o Léo Ortiz. Aí o Flamengo de novo iniciando a sua fase ofensiva. Léo Ortiz chamando o Jorginho. Esse é Léo Pereira. Alexandre aqui embaixo já domina. Tem o Samuel Lino na bola curta, Samuel de primeira, boa bola para o Alan. Alan devolve, Samuel Lino recebeu na ponta esquerda, trouxe por dentro, tentava para o Bruno Henrique. A bola volta, o Wesley sai jogando para o Internacional. Léo Ortiz, a falta lá atrás foi marcada na primeira dividida. Você vê que na sequência o Jorginho chega meio que solando também, mas o Dario Herrera já havia parado o jogo, enquanto nós temos aí uma conversa. Virou uma conferência ali do Adailton, do Roberto Ribas, com o Roger Machado, técnico do Internacional. Deve entrar o Cebolinha no Flamengo, viu, Luiz? Foi chamado. Vai jogando o Inter de novo, Alan Rodrigues. Aí Bruno Tabata dominando ali pelo círculo central, vira o jogo na esquerda. Dominou o Bernabei. Bola chega no Alan Patrick. Vem Colorado, Alan Patrick. O passe não foi legal. Não consegui nem decifrar direito se a ideia era para o Wesley ou para o Ricardo Matias. Aí você vê a reação do Alampa. Ele esperou o movimento do Ricardo, né? Fazendo aquela diagonal curta, Luiz. Meus amigos, domingo, 10h30 da manhã, Brasileirão Feminino na Globo. Grandes jogos, nada decidido, jogos de volta das quartas de final, hein? É Palmeiras e Flamengo. Flamengo venceu 3-2 no jogo de ida. É Cruzeiro e RB Bragantino, jogo da volta, empate 0-0 na ida. Domingo, 10h30 da manhã, Brasileirão Feminino, tá na Globo. Aí o Alan. Léo Pereira, chamando na esquerda o Jorginho. Jorginho de novo no Alan. De primeira para Alexandre. Lateral que favorece o Flamengo na esquerda. Luiz, bateu 20 minutos no segundo tempo, né? Acho que é hora do Felipe começar a mudar, principalmente os homens de meio campo. Ele tem alternativas excelentes no banco, né? O Wallacian, o Saúl, que tem um monte de jogador. Inclusive o Pedro, que é esse homem que pode ser a referência para segurar essa bola na hora que estiver saindo aqui de trás. Mas a gente viu lá na fase final já de aquecimento o Everton Cebolinha, que deve ser o primeiro a entrar no Flamengo aí. Roger Machado fica reclamando de lateral para o Internacional, mas o que está marcando é faltas, que foi isso que o Roger inclusive reclamou. Futebol na Globo, aqui a emoção. Hyundai, cadastre-se e participe da promoção Você na Final com a Hyundai.
Bruno Tabata ficou sentindo ali naquela dividida, tá mancando, mas já tá de pé. E aí o Rossi refrescando a garganta agora, se hidratando, o goleiro do Flamengo. Num segundo tempo diferente, o Internacional já teve duas boas possibilidades, já teve 2 escanteios, números que ele não teve no primeiro tempo. E o Flamengo, por sua vez, não finalizou nenhuma vezinha no segundo tempo com 22 minutos. E vai ter estreia também, o Carrascal já está vestindo aqui a camisa 15 para entrar daqui a pouco. No Inter, Vitinho, camisa 28, atacante, foi chamado pelo Roger. E aí o Plata no toque de cabeça do Bruno Henrique. Vitão recuando para o Rocher, que tira dali. Rocher manda lá para o ataque. Ou seja, Roger Machado vai trazer Vitinho, que é reforço para o ataque do Colorado. Carrascal vai estrear, o colombiano vai estrear no Flamengo, jogador de seleção colombiana. Estava jogando no Dínamo de Moscou. Ele ficou lá primeiro no CSKA da Rússia, depois foi para o Dínamo, também lá da Rússia. E agora chega ao Flamengo aos 27 anos. E o Everton Cebolinha, já conhecido da torcida rubro-negra, na primeira paralisação que o técnico do Flamengo vai utilizar. São 3 permitidas para realizar as 5 trocas, fazendo entrar então o Everton Cebolinha com a 11 e o Carrascal, que veste a camisa número 15. Daqui a pouco essas substituições vão acontecer, a exemplo do Vitinho no Internacional, com a camisa número 28. Vitinho já tem um gol, inclusive, nessa Comebol Libertadores. Bernabei, Wesley, Alan Rodrigues, de novo no Bernabei. E é um Internacional diferente no segundo tempo, mais ofensivo. Varela recuando para o Rossi. Aí o goleiro argentino despacha para o ataque. Thiago Maia corrigiu. Bola fica no Alexandro. Toca de cabeça para Samuel Lino. Conseguiu tocar para o Plata. Plata passa errado para o Bruno Henrique. Vitão recomeçando lá com o goleiro. E o Rocher sai jogando. Thiago Maia de novo no Rocher. 23 para 24 minutos. É placar curtinho. Mínimo. Quarta que vem, Internacional e Flamengo se enfrentam no Gigante da Beira-Rio em Porto Alegre. Aguirre recuando lá para o Rocher. Está jogando com o Juninho. Juninho para Bernabei. Maracanã está lotadaço hoje, expectativa até de um público próximo do recorde, lá de 69 mil presentes. Aí o domínio por dentro do Samuel Lino, Vitão, Samuel Lino ficou sentindo. O Flamengo segue com a posse de bola. Alexandro, Bruno Henrique, Aguirre marcando. Bruno não foi legal no gesto técnico, errou. Aguirre recua para o Rocher. Rocher manda a bola lá para o ataque. Alan Patrick dá uma casquinha. Léo Ortiz recuando para o Rossi, que pegou meio na sola do pé esquerdo do Léo Ortiz. Saiu jogando com o Léo Pereira. Flamengo que na Copa do Brasil teve um lance parecido e o Atlético Mineiro fez o gol. Gol do Coelho, que deu a vitória ao Galo e, consequentemente, a classificação depois, né? E aí o Bernabei cruzando. Léo Ortiz tira dali, a bola cai no Alan. Alan domina. Veja a marcação do Internacional. O Alan tem que descolar um passe aqui na esquerda. Samulino. Alexandro tentou botar para o Bruno Henrique. Caiu, queria falta, mandou seguir. O Bruno Henrique claramente cansou. Dá sinais que o raciocínio não está o corpo não está acompanhando o raciocínio. Ele e o Plata são os dois que tiveram uma queda física muito grande nesse segundo tempo. É um jogo de muita entrega mesmo. Varela tocando de cabeça. Plata arrumando para Luiz Araújo. Bruno Henrique passa por dentro. Plata na ponta direita. Aí Plata já recebe. Devolveu. Luiz Araújo é canhoto. Limpou. Pode bater. Preferiu tocar no Bruno Henrique. Pé direito. Jogou sobre o gol. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Sportingbet, faz teu nome com a patrocinadora oficial da Comebol Libertadores. Bom, Luiz, vamos para as modificações, então. Isso, saindo o Plata com a 50 para a entrada do Carrascal com a camisa 15 e saiu o Samuel Lino com a 16 para a entrada do Cebolinha com a 11. No Inter está pronto o Vitinho para entrar com a camisa 28. Quem vai sair é o Wesley, 21. Vitinho tem 6 gols nessa temporada de 2025. Perfeito, Carlos Gil. Perfeito, Matheus. No Flamengo, então, Samuel Lino e Plata estão deixando o campo. A gente está mostrando, né? E o Vitinho entrando no Internacional no lugar do Wesley.
Em tese, a gente tem mudanças de nomes, né? O Cebolinha deve fazer a função do Samuel Lino ali. E o Carrascal, talvez o Bruno Henrique fique mais fixo um pouco, o Carrascal vindo de trás. Que é um jogador que faz essa função mesmo no meio campo. E aí o Vitinho, que é um atacante de beirada de campo, notadamente, vai entrar no lugar do Wesley. Talvez até para ficar na mesma situação do ponto de vista tático, ou seja, lá do lado esquerdo, no ataque do Internacional. Você vê que ele está correndo já para atravessar o campo. Lá na ponta esquerda vai ficando o Vitinho. São as primeiras modificações que nós temos no segundo tempo, além do Varela, que entrou no intervalo, a primeira substituição da partida. Deu uma, assim, na interpretação do que vimos nas imagens, a impressão que o Plata foi pro vestiário, né? Não sei se ele teve uma contusão, enfim. É um jogador que tem também convivido com uma sequência de contusões, o equatoriano Gonçalo Plata. Ele foi direto sim, Luiz, mas como nos jogos da Conmebol Libertadores a gente tem um protocolo um pouco mais rígido para transitar aqui na área externa do campo, a gente não pode ir ali perto do banco ou conferir com alguém da comissão técnica ou quarto árbitro a respeito. Então vamos ter que esperar um pouquinho para confirmar se houve alguma coisa. O Flamengo às vezes costuma mandar aqui no grupo de imprensa, no WhatsApp. Cebolinha, Vitão, corte do Vitão. Bola fica com o Alexandro. A gente teve os primeiros toques na bola do Carrascal. Jogador que o Flamengo acredita muito, que pode contribuir, que pode ser um jogador com potencial de quando a Arrascaeta não tiver em condições de jogar, ele fazer esse papel ali próximo dos atacantes. Cebolinha de novo, Alexandre, aí está o Carrascal, dominando, levando para o pé direito o colombiano, tentou a bola para o Bruno Henrique, voltou no Alan, perde, recupera, Alan Patrick sai jogando para o Colorado, tocando ali por dentro para o Alan Rodrigues. Esse é o Bruno Tabata, Aguirre. Vai sair jogando Aguirre para o Ricardo, Léo Pereira, Alexandro. Bonito lance do Alexandro. Tocando para o Everton Cebolinha, desarmado lateral que favorece o Flamengo no corte do Alan Rodrigues. Posse de bola rubro-negra. Diga, Ricardinho. A entrada do Carrascal é uma característica diferente, né, do Plata. Então, para o Flamengo ficar um pouquinho mais com a bola, ter um pouquinho mais de domínio do jogo, né? Ele vai quebrar. Vai lá, Luiz, depois eu termino. Vem Flamengo de novo pela ponta esquerda. Aí Carrascal queria mais opções, claramente no gesto que ele fez ali. O Inter tenta sair jogando, mas a bola não foi dominada pelo Alan Patrick. Léo Ortiz recomeça para o Flamengo, chamando Varela. O uruguaio protegeu lá do lado direito. De novo no Léo Ortiz. 29 minutos. É jogo tenso, é Libertadores para você. Léo Pereira, de novo Alexandro. Bruno Henrique vai lá para a cara do gol. Tome levantamento, olha o Bruno Henrique. Rocher no segundo andar, vai lá e toca socando. Bola volta com o Luiz Araújo. Dominou pela ponta direita. Tentou, que bolão para o Varela. No fundo, cruzamento. Carrascal chega para fazer o corte, Juninho. Bola volta no Varela. De novo no Luiz Araújo. Luiz Araújo traz por dentro. Toca no Jorginho. Aí o camisa 21 do Flamengo, chamando o Alan. Alan para Léo Ortiz. Flamengo volta a ficar com posse de bola. Léo Ortiz para Varela. A torcida vem com grito de Mengo. Mengo que vai subindo. Torcida participando, sentindo o momento. Aí Léo Pereira tenta a bola longa buscando o Varela. Dominou o Varela. Luiz Araújo infiltra. Aí o Varela não conseguiu o toque. Bernabé marcou muito. Alan. De novo Léo Ortiz. De novo na direita Varela. Vai passar o Luiz Araújo. Bola para ele. Thiago Maia marcando. Luiz Araújo para o Varela, a bola saiu. Em um erro de passe, o lateral favorecendo o Internacional. E só para terminar, o Carrascal é um jogador técnico e que pode dar um pouquinho mais de ritmo ao meio campo do Flamengo, ritmo ao jogo, né? Quebrar o ritmo na hora certa, acelerar no momento certo. É um jogador de mais composição do meio, um pouco mais cerebral, para justamente o Flamengo ter novamente o domínio, né? O Inter no segundo tempo veio mais forte, veio dominando mais, jogando mais no campo do Flamengo. E agora o Flamengo, com as substituições, tenta ter a bola e já equilibrou um pouco mais o jogo. Futebol na Globo, aqui é emoção. Claro Fibra, a nova geração da fibra tá na sua. A gente está revendo agora a saída lá do Sérgio Rocher. E depois ele pediu atendimento ali na perna esquerda.
E aí a irritação do Felipe Luiz. Não dá para decifrar exatamente por que ele ficou irritado nessa altura aí. E dá para perceber a imagem do Maracanã. E bem ao fundo ali do Felipe Luiz, nessa imagem que passou, a enorme torcida do Colorado ocupando o seu espaço aqui no Maracanã. Aliás, desde as primeiras horas da noite, ali já no entardecer, a torcida colorada fazendo a festa aqui na área destinada a ela, nas ruas do entorno do Maracanã e agora dentro do Maracanã. E o Colorado que vai mexer e o Rocher segue sendo atendido. Bom, nesses últimos, você que está acompanhando o futebol, que não é aquele, né, que fica o dia inteiro acompanhando o noticiário e tal, houve uma grande polêmica sobre goleiro e atendimento quando o goleiro do Vasco foi expulso no jogo contra o Internacional, inclusive, né? E agora já temos 2 minutos de paralisação, enquanto que Borré e Richard vão entrar no Colorado. Mas a lei dá essa prerrogativa ao goleiro, né? O goleiro, quando está pedindo atendimento e o juiz autoriza, o jogo não pode recomeçar de jeito nenhum, porque o goleiro não vai sair de campo, obviamente, né? Ô, Matheus, é isso mesmo? Richard e Borré? É isso aí, anota o Rafael Borré aí, Luiz, anota a camisa 19 entrando para a saída do Ricardo Matias, 49, e também a entrada do Richard, né, camisa 36, para a saída do Bruno Tabata, que tem a 17. O Richard sofreu aquela pancada na cabeça semana passada, né, Luiz? Aqui no Maracanã, passou pelo protocolo de concussão e hoje volta a ficar à disposição aí do técnico Roger Machado. O protocolo de contusão na cabeça prevê 5 dias sem atividade, né? Nem sei se os caras realmente ficam sem treinar, etc. Mas essa é a recomendação médica, mas jogo oficial nesse período de 5 dias, o jogador que sai por protocolo de concussão não pode jogar, não pode atuar. Já passamos de 33 minutos. É um jogo realmente com nuances diferentes no segundo tempo. O Inter se encaixou melhor no jogo. O Flamengo tenta a resposta agora. Jorginho. Aí Everton para cima do Aguirre. Everton Cebolinha. Consegue o primeiro drible. Mais um em cima do Alan Rodrigues. Aí ele vira completamente o jogo buscando o Varela. A bola vem muito alta. Deu tempo do Bernabé se apresentar para o lance. Aí caiu no Vitinho. Vitinho marcado em cima pelo Carrascal, a bola sai, é lateral, que favorece o Internacional. E quando a bola parar de rolar, segue o jogo. Lucas Gutierrez e Paulo Nunes dando recado na Globo. Tudo desta quarta-feira para você. Lembrando que ontem o Fortaleza empatou com o Vélez, jogando no Castelão 0-0. Segue o jogo, os homens de preto dando recado já, o Lucas e o Paulo Nunes. Aí Léo Pereira, ontem o São Paulo empatou jogando com o Atlético Nacional. Lá na Colômbia, lá em Medellín, 0-0 foi o jogo. O Nacional teve 2 pênaltis, um para fora e outro o Rafael defendeu. Semana que vem se enfrentam no Morumbi. Amanhã, o Botafogo, atual campeão da América, enfrenta a Liga Deportiva Universitária, a LDU do Equador, no Newton Santos, 7 da noite no Rio de Janeiro. E às 9h30, o Palmeiras visita o Universitário do Peru, jogando no palco que vai receber a grande decisão da Comebol Libertadores no dia 29 de novembro. O Brasil conquistou os últimos 6 títulos, tem 6 representantes. Um deles estará nas quartas de final, o vencedor desse confronto aqui, obviamente, né? E quem sabe muitos outros. Bola lá para o Carrascal, subiu com ele o Aguirre, toca bem de cabeça. Bola fica no Alan Rodrigues, saiu jogando com o Thiago Maia. Aí o Alan do Flamengo pressiona o Thiago Maia. Foi na jogada o Borré, colombiano. Jorginho, boa roubada. Léo Ortiz joga lá no ataque. Vai chegar o Bruno Henrique ocupando lá o lado direito. Tentou botar na frente o Bruno Henrique. Chegou bem, recompondo o Juninho. Dominou, roubou e saiu jogando com o Richard. Richard para Bernabé. E aí, onde está o Léo Pereira? Rapaz! E aí ficou só o Léo Ortiz lá para marcar o Borré, que recua para o Rossi. A Argentina tem 25 títulos de Libertadores. O Brasil 24, 6 últimos. Hora de alcançar definitivamente o futebol argentino. Vai sair jogando aí o Rossi. Manda lá para o ataque. Vitão. Aí o domínio do Léo Pereira para Jorginho. Aí Alexandro. Carrascal chega dominando o colombiano. Everton Cebolinha tentou o drible em cima do Aguirre. Aguirre consegue fazer o desarme. Vitão sai jogando com o Thiago Maia. De novo no Aguirre. Bola saiu, lateral favorecendo o Flamengo. 36 minutos de bola rolando. Estamos no segundo tempo. Quarta que vem o jogo decisivo. E aí o Pedro, camisa 9, está aí na sua imagem aqui conversando com o Felipe. Os dois se cumprimentam. O Everton Araújo também.
O Pedro hoje, que se entrar e fizer um gol, seria o 100º gol dele aqui no Maracanã, uma marca expressiva. Até hoje ele tem 99, né? 88 com a camisa do Flamengo, fez 11 pelo Fluminense também. É o 9º maior artilheiro da história desse estádio aqui, em todos os gols marcados pelo Pedro. O maior artilheiro, Arthur Antunes Coimbra, o Zico, com 334 gols. Aí computados os gols na categoria júnior e também no time de aspirantes aqui no Maracanã. O Ricardinho não lembra quantos gols ele fez no Maracanã. Pode um negócio desse, não? Não lembra, Ricardinho? Não fez lembro. Um esforço, aí, não lembra, não, gente? fiz alguns gols, mas não lembro, não. Foram muitos jogos, nem tantos, porque eu não joguei pelos clubes aqui do Rio, e sim contra os clubes do Rio. Foram algumas vezes, mas não lembro, não. O Maestro Júnior, eu falei do gol contra a Alemanha, né? O Júnior fez 34 gols aqui no estádio Mário Filho, o Maracanã. Aí Everton e Pedro prontos. Vai sair o Bruno Henrique para a entrada do Pedro. Deixa eu ver a placa, acho que é o Alan, né? É o Alan, vai sair o Alan. Entrando, portanto, o Pedro com a camisa número 9 e o Everton Araújo, número 52, no lugar do Alan. O Everton Araújo é um jogador um pouco mais defensivo, digamos assim, em relação ao Alan, não notadamente na marcação, mas na hora de sair jogando, né? O Alan tem mais técnica do que o Everton, né, João? O Everton tem uma certa dificuldade na hora do passe, né? Muito mais marcador, né? E o Alan tem uma visão melhor, sabe? Quando a bola chega dos seus pés, já tem um endereço para o companheiro. E deu para você ouvir em casa que o Bruno Henrique foi ovacionado pela nação rubro-negra com os gritos de é Bruno Henrique. Marcação do Varela, marcando falta ao juiz e cartão amarelo, primeiro no jogo. Em cima do Vitinho foi a falta do Varela. Aí o lateral do Flamengo recebendo o cartão amarelo, porque os cartões foram zerados na última rodada da fase de grupos para essa etapa de oitavas de final, né? O Arrascaeta não está jogando porque tomou o terceiro naquele jogo contra o Tátira, que o Flamengo venceu por 1-0, se classificando e precisava da vitória com gol já no finzinho do Léo Pereira. Aí você vê o Rossi preocupado, orientando sua defesa ali, e vem cobrança de falta para o Internacional. Lá na área, Borré, Vitinho, Emerson. O Internacional vai com tudo. E lá vem cobrança. Rossi de soco tirou. Vai pressionar o Everton Cebolinha. E aí você viu que o Aguirre levanta lá para a área. Tentou o toque de cabeça, o Vitinho. Rossi escapou um pouquinho, meio que as costas ali do Alexandre ajudaram o Rossi a completar a defesa. E a bola chega no Pedro. Categoria do Pedro, de primeira para Everton Cebolinha. Essa é a história que a gente chama no futebol de fazer o pivô, que é quando você está de costas no ataque, né? E aí tem que distribuir ou dominar. O Pedro faz isso, faz fácil ali, né? É a primeira que a gente tem um pivô clássico no jogo. Ele faz quase com perfeição, Luiz, né? Sabe proteger bem essa bola, sabe usar bem o corpo, além da qualidade técnica, né? Não é aquele centroavante paradão ali que a bola bate e sai do pé dele, não. Muito pelo contrário, trabalha bem essa bola. Daqui a pouco as duas últimas trocas no Inter. Bruno Henrique e Gustavo Prado foram chamados pelo Roger. Rossi, Gustavo Prado também jogador de meio campo. Bruno Henrique, né, fez até o gol no empate por 1-1 aqui no Campeonato Brasileiro, que foi o último jogo entre eles, né? Aqui no Maracanã. Aí o Léo Pereira sai jogando aqui na esquerda com o Alexandro. Alexandro para Everton Cebolinha. Aguirre marcando o Cebolinha. Cebolinha recomeça com o Léo Pereira. 40 minutos, daqui a pouco segue o jogo. Domingo tem Brasileirão, Santos e Vasco, Atlético Mineiro e Grêmio para você. Você vê o número de finalizações totais no jogo aí. Luiz Araújo, Everton Araújo, Léo Ortiz e Léo Pereira. Internacional vai subindo a sua marcação. O Pereira tentou para o Pedro, já domina, entrega para o Cebolinha. Cebolinha tem o Pedro solto, agora vai infiltrar. Everton Cebolinha, marcado em cima pelo Aguirre, limpou a marcação. Pé esquerdo, tome levantamento, a bola vai ficar no Vitinho. Vitinho de pé esquerdo, rasga, tira dali. Vamos ver o Léo Ortiz, toque de cabeça, lá atrás para o Rossi. Luiz, no caso do Inter, eu acho que ele vai tirar o Alan Rodrigues, né, que está aqui pelo lado direito, para ter dois jogadores de velocidade, com o Gustavo Prado também por um lado e o Vitinho por outro, talvez o Gustavo Prado até pelo lado esquerdo, né, e o Bruno Henrique, não sei, talvez no Thiago Maia, no meio campo, para
para tentar uma batida de fora da área, né? Para tentar algo novo. A verdade é que o Inter começou muito bem o segundo tempo, mas depois dos 20 minutos diminuiu o ritmo, o Flamengo melhorou. É um jogo de intermediária, né? De poucas oportunidades no segundo tempo e mais de meio campo, intermediária, principalmente nesse momento. Muito bem, vamos para as modificações. O Ricardinho acertou geral, né? Thiago Maia vai sair para a entrada do Bruno Henrique com a camisa número 8 e vai sair Alan Rodrigues com a camisa 14, deixando o campo para a entrada do Gustavo Prado, número 47. O Bruno Henrique está aí com a camisa número 8. São as modificações feitas pelo Internacional, completando aí então as 5. Bola em profundidade lá para o Carrascal. Carrascal, bola volta no Pedro. Consegue fazer o domínio, faz o giro, Pedro brigou por ela. Bruno Henrique sai jogando para o Internacional, tocando para Borré. Borré tentou arrumar o lateral e conseguiu. A bola explodiu no Jorginho. Lateral que favorece o Inter. Aí Borré vai se posicionando para receber. O Aguirre já não tem pressa. Dá uma sensação ali que os jogadores sabem que o segundo tempo do Internacional foi muito competitivo em comparação, notadamente, com o primeiro. Obviamente que nesse clássico, nenhum placar de 2 gols de diferença resolve, né? Define. Mas claro que uma vitória te leva a ter um empate no jogo da volta, que é o que nesse momento está acontecendo. De qualquer forma, um placar mínimo. O Internacional vai para jogar em casa com apoio da sua enorme torcida na próxima quarta-feira, tentando a classificação, levar para os pênaltis, conquistar a vaga no tempo normal e por aí vai. Everton Araújo, boa bola para o Carrascal. Carrascal para Luiz Araújo, arrumou para o Cebolinha, entrou na área, voltou Luiz Araújo, Rocher, sensacional, de perna direita para defender. Bola volta com o Everton Araújo e a torcida acorda no Maracanã, 43. Saiu o público, já eu passo, tá, Luiz? Deixa eu dar uma paradinha aí no ataque do Flamengo. Ok, Carlos Gil. Aí, Léo Pereira. Ajeitando para Jorginho. Recebe ali do lado direito. O Flamengo teve a grande chance do segundo tempo. Varela. Luiz Araújo. Boa devolução para o Varela. Varela tem o Everton, Cebolinha pedindo, tem o Pedro. Ele tocou para Luiz Araújo. Ajeita mais atrás para Carrascal. Carrascal para Jorginho. Desviou o Bruno Henrique, foi o Pedro, tentou um domínio meio de costas ali. Bola fica no Everton. Everton, Cebolinha marcado pelo Aguirre. Toca ali atrás, ajeitando para Léo Pereira. Léo Pereira de novo para Alexandro. Alexandro tenta o drible, foi desarmado. Lateral, favorece o time do Flamengo ali pela esquerda. Alexandro para fazer a cobrança. Olha como tá lindo o Maracanã, gente. Casa cheia, tá lotado o Maracanã. Quarta que vem o Beira-Rio vai estar lotado, obviamente. Tá jogando o Léo Ortiz. Esse é o Varela. Carrascal, boa bola para o Luiz Araújo, um pouquinho forte, né? Luiz Araújo brigando. Emerson cortou, mas justo está parando e marcando lá atrás a falta. Acho que dá tempo agora rapidinho, né? Vamos. Será que dá? Vamos lá. O recorde não foi batido do ano, mas por muito pouco. Foi o segundo maior público do ano. 68.453 presentes, pouco mais de 63.500 ingressos vendidos. O recorde continua a ser o segundo jogo da final do Carioca, Fla-Flu 0-0, 69.393 presentes. Finzinho de jogo no Maracanã. Já já vamos ter a placa indicando o período de acréscimo. 6 minutos, você está vendo aí. Vamos a 51. Se esforça o Varela, evita a saída de bola pela linha de lado. Everton Araújo. Esse é Jorginho. Everton Araújo para Léo Ortiz. Léo Pereira. Cebolinha. Carrascal, domina ali pela ponta esquerda o Carrascal. Ele tentou um calcanhar para o Cebolinha. Talvez o Cebolinha não tenha identificado a jogada. Escorregou o Aguirre. Cebolinha recupera para o Flamengo. Tem o Carrascal numa bola mais curtinha. Ele conseguiu servir ao Jorginho. Jorginho para Luiz Araújo. Vai voltar. Jorginho dividida. Borré leva melhor. Aí sai jogando com o Alan Patrick. É muito talento do Alampa. Tocou para o Borré. Borré tem o Vitinho passando. Tem o Bernabé na esquerda. O Vitinho vai por dentro. O Bruno Henrique também. É momento perigoso. Internacional buscando o empate no Maracanã. Vitinho do lado esquerdo. Entregando para Bernabé. Já se recompõe defensivamente o Flamengo. Richard. De novo no Bernabé. É o Richard do Fluminense, do Corinthians, do Atlético Paranaense, está no Internacional agora. Camisa 36. Vitinho.
Temos mais 5 minutos de jogo pela frente no Maracanã. Bernabé, vem o Bruno Henrique na bola mais curtinha. Bernabé segurou e chamou lá atrás agora o Juninho. Vitão. Lado direito, chega para fazer o domínio, camisa 47, Gustavo Prado. Tocando mais atrás no Alan Patrick, Gustavo passa na direita. Ele preferiu tocar por dentro. Bruno Henrique ajeitou para o Vitinho na ponta esquerda. Bernabé pedindo, Vitinho levou para o pé direito, bateu para o gol. Rossi! O Vitinho tem essa característica. O Wesley não conseguiu fazer um lance assim no jogo, né? Os primeiros momentos do Vitinho ali, a gente está revendo o gol do Bruno Henrique, que foi escolhido o herói da partida pela Conmebol. É o gol que vai decidindo o primeiro jogo das oitavas de final. Diga, Ricardinho. Uma jogada que você falou do Vitinho, porque no primeiro tempo o Inter ficou muito atrás. E aí, por exemplo, o Wesley marcava mais do que jogava. No segundo tempo que o Inter saiu mais para o jogo, e com a entrada do Vitinho, você tem a oportunidade da jogada individual, principalmente do extremo. Foi o que ele fez, o Rossi estava atento. E aí Everton, Cebolinha. Pedro vai para a grande área. 6 jogadores do Inter, 2 do Flamengo. Cebolinha não acertou nada. E a bola ficou diretamente nas mãos do Rocher. Obviamente, para evitar a regra dos 8 segundos, no primeiro momento ele não defendeu definitivamente, né? Porque a partir dali o goleiro tem 8 segundos para repor a bola. E agora com aquela mudança, né? O juiz conta sem gesticular para a torcida 3 segundos. E depois os últimos 5 apontando com a mão no alto para o goleiro fazer a reposição. Senão ele marca um escanteio para o time adversário. Bola para o Cebolinha de novo. Aguirre. Carrascal. Faz o domínio. Marcado pelo Bruno Henrique. Aí o colombiano brigando. Conseguiu tocar para Pedro. Pedro, Juninho. Desarma. Bola fica no Richard. Richard para o Vitão. 48 minutos. Vamos a 51 já. Segue o jogo. Lucas Gutierrez. Paulo Nunes. Com a repercussão do jogão do Maracanã. Nessa vitória, por enquanto, do Flamengo por 1-0. Gol de Bruno Henrique no primeiro tempo. Cebolinha, a bola bateu no Jorginho. O lateral para o Internacional. E o chute do Vitinho foi esse. Foi que o Borré, é impressionante como um atacante, ele vai sempre, né? E aí o lance que o Luiz Araújo, rapaz, pegou espanando o taco. Se pega em cheio, a chance de gol é enorme. Não, se ela vai para um dos lados, né, Luiz? Que ela caiu em cima do Rocher. Corte do Léo Pereira. Bola quica, Carrascal, dividida com o Vitão. Aí o Pedro reclama de falta, o juiz está dizendo que não. Bola vai ficar lá com o Rossi, 49. Últimos 2 minutos de bola rolando no Maracanã. Lucas Gutierrez e Paulo Nunes daqui a pouquinho, inclusive com os depoimentos, as entrevistas no pós-jogo, segue o jogo. Everton, Cebolinha, vai para cima da marcação. Tem o Pedro e o Carrascal como opção. Cebolinha tentou o lance individual. Aguirre e agora? Tiro de meta, está marcando a arbitragem. Chegou ali o Gustavo Prado, que você vê no detalhe, ajudando na marcação. E é só reposição de bola para o goleiro Rocher. 49 minutos, Ricardinho, 1-0 Flamengo. Quarta-feira. Segura a emoção, Ricardinho, depois de vale tudo. O Flamengo se manter esse resultado, ele vai com uma vantagem, e todo jogo decisivo você tendo uma vantagem é um privilégio, sim, mas o Flamengo com esse resultado construiu essa vantagem até agora. Agora não tem nada definido, é óbvio. O Inter vai jogar em casa, tem a sua torcida, o seu campo, tem condições, mostrou isso no segundo tempo quando saiu para o jogo, né? O Flamengo teve mais dificuldades, mas o Flamengo tem um elenco de qualidade. Você viu que as mudanças também mudaram a postura do time, mas ainda tem jogo, Luiz. Bernabé, cruzamento para o Borré, Léo Ortiz tirou, Jorginho gira e tira, jogando lá para o meio. Carrascal não conseguiu fazer o domínio, Bernabé de novo. Luiz Araújo pressionou, Alan Patrick, boa bola, tabelinha com o Borré, voltou para o Gustavo, tocou para o Bernabé, pé esquerdo, bola desviada, vai pela linha de fundo. Aos 50 minutos e meio, Internacional chegou buscando o empate. Escapa para o Colorado, talvez no último lance do jogo. Está extenuado, né, Luiz Araújo? É jogo de entrega, de correria, embora numa noite muito agradável no Rio de Janeiro. Temperatura 18 graus nesse momento. Aí você vê o Gustavo, que tomou um cartão amarelo, tá, gente?
Apareceu lá o juiz levantando o cartão. Era para o Gustavo Prado. O Roger lá na beira do campo na expectativa. Richard, Vitão. Cobrança de escanteio. Pedro na primeira trave tira. E aí o Everton Cebolinha vai tentar emplacar uma saída veloz. Carrascal pedindo. Não vai dar tempo porque apita Dario Herrera. Fim de papo no primeiro jogo das oitavas da Conmebol Libertadores. Bruno Henrique, o herói do jogo. 1 para o Flamengo, 0 para o Internacional. Quarta que vem, decisão da vaga para as quartas de final. Beira-Rio, Porto Alegre, vai ser de arrepiar, meus amigos. E a Globo entra em campo logo depois de Vale Tudo. Gente, o jogo foi decidido pelo Bruno Henrique no primeiro tempo. Um gol numa linda cabeçada que a gente mostra para você. Ficou livre. Atestada certeira no canto direito do Rocher. O gol que deu a vitória ao Flamengo. E o título de craque do jogo para BH 27. Bom, como nós falamos aqui, o vencedor desse confronto vai enfrentar Estudiantes ou Cerro. Então, vou botar um emparelhamento aí na tela, o chamado chaveamento da Conmebol Libertadores. O Flamengo está lá do lado direito, tá, gente? Olha lá embaixo, ó, Flamengo 1, Inter 0, vencedor de Cerro, Estudiantes. E na sequência, Penharol e Racing. O Penharol venceu 1-0 ontem, gol daquele Terans, que jogou no Fluminense, no Atlético Paranaense. Fortaleza e Vélez, que empataram 0-0. Do lado esquerdo, Atlético Nacional e São Paulo 0-0 ontem. Nós teremos Botafogo e LDU jogando amanhã, Libertad e River também, e Universitário e Palmeiras, amanhã às 9h30 da noite. Esse é o lado esquerdo aí da chave, ou seja, a gente pode ter confronto de brasileiros. E assim seja nas próximas fases da Libertadores da América, nesse lado do chaveamento. Valeu, Maestro Júnior, valeu, Ricardinho. Entrevistas já no Segue o Jogo, que tá chegando aí, com Lucas Gutierrez e Paulo Nunes.